Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. Uma garota tá sentada em cima de um garoto enquanto fuma. O moleque começa a despertar meio grogue. A mulher em cima dele começa a encarar ele. Aí se inclina mais perto, dá uma risada e solta. Ah, então você finalmente acordou, hein? O garoto de cabelo vermelho, ainda meio atordoado, se pergunta onde tá e que tipo de encrenca ele se meteu dessa vez. Desesperado, ele pula da cama num susto. A garota ri e pergunta se o efeito da droga já passou tão rápido assim, dizendo que ouviu falar que pessoas acordadas são bem mais divertidas. É aí que o garoto começa a entender o que tá rolando. Do nada ele percebe. Foi reencarnado. Ele lembra que 300 anos atrás, entrou sem querer no mundo das fadas na montanha Qinkang e, desde então, começou sua jornada de cultivo. Durante esses 300 anos, ele ralou muito para aprender. Treinou sem parar e se tornou um cultivador de fada. Nesse momento, ele se recorda do dia que finalmente atingiu seu objetivo. Mas em choque percebe que falhou em alcançar o reino eterno. Parece que abriu um corredor do espaço-tempo e de alguma forma voltou para a Terra quando ainda tinha 17 anos. Só que ele não reconhece a mulher à sua frente e nem faz ideia do que ela quer. Ela dá um sorriso sacana e chama ele de querido, dizendo para não ficar tímido e voltar para a cama. Meio sem jeito, ele veste seu hobby e fala que deve ter rolado um mal entendido, então decide que vai sair. A garota se levanta de repente e questiona se ele tá falando sério. Com um tom mandão, se apresenta como Ishang-Xi e diz que não vai deixar ele ir embora, afirmando que só o fato de vê-la já devia ser um privilégio para ele. Mas ele ignora total, vira as costas e segue em direção à porta. Ela, claro, não curte nada a atitude dele. Num movimento rápido, ela se joga nele e agarra seu braço. Ele sente o quão forte ela é e tenta se soltar. Quando finalmente consegue, percebe que algum tipo de energia está emanando das suas mãos. Na mesma hora, a garota percebe quem ele realmente é. O garoto de cabelo vermelho também saca que esse corpo que ele tá agora não tem energia nenhuma, mas não dá nem tempo de pensar direito, porque a própria garota libera uma energia estranha que faz ele voar longe. Meio tonto, ele vê seu uniforme escolar e decide que precisa sair dali. Pega o uniforme e sai correndo. Enquanto fuma, a garota só observa e solta um comentário. Interessante. Depois dá um sorriso malicioso e se pergunta se ele realmente acha que pode fugir dela. Ela murmura que Chunging é seu grande cavalo branco, então obviamente não vai deixar ele escapar. Lá fora, o garoto já tá na rua encarando a cidade. De repente, a ficha cai de vez. Passaram-se 300 anos. Agora ele finalmente voltou pra Terra. Seus pais, seu irmão, ele pode ver eles de novo. No meio desse turbilhão de pensamentos, ele escuta uma mulher reclamando de um homem problemático e resmungando que é só uma bolsa. Então não tem motivo pra chorar por isso. De braços cruzados, a mulher encara um cara e diz que ele não devia estar chorando. No fim, fala que hoje ela vai pagar pra eles. O namorado dela, todo carinhoso, abraça a moça e a chama de querida, dizendo que ela é muito gentil. O garoto de cabelo vermelho observa aquilo e fica pensativo. Nisso, alguém se aproxima e pede pra ele sair do caminho, porque tá bloqueando a passagem. Ele vira o rosto e vê uma mulher musculosa carregando 2 sacos de cimento. Ele pisca algumas vezes, meio confuso. Agora parece que as mulheres estavam trabalhando em construção. Ele se pergunta o que aconteceu com o mundo e comenta mentalmente que as pessoas aqui estão bem diferentes de quando ele saiu. Mais tarde, na biblioteca de uma instituição educacional, ele está lendo um livro que fala sobre o período da primavera e outono. Nele diz que rolou um desastre que mudou as condições físicas das mulheres, tornando elas mais inteligentes e fortes. Durante esse tempo, uma mulher chamada Kong Mo criou o Confucionismo, uma doutrina que valorizava muito mais as mulheres do que os homens. Isso fez com que o imperador perdesse o trono e a coroa fosse passada para a princesa. Depois, no século XXI, o impacto da modernização trouxe mudanças na relação entre homens e mulheres, mas ainda existia essa visão de que as mulheres eram superiores. Por exemplo, se um homem casado quisesse se divorciar, era ele quem era divorciado, não a mulher. E nesse mundo, era comum que mulheres corressem atrás dos homens. Fechando o livro, o garoto de cabelo vermelho solta. Que absurdo. As mulheres são superiores aos homens e ainda querem casar com eles? Ele resmunga que o mundo tá assim agora, e nem sabe se a própria casa dele segue essas regras. Enquanto isso, seu pai tá limpando alguma coisa quando percebe a porta abrindo. Ele levanta a cabeça e dá de cara com o protagonista. O garoto olha pro pai e sente uma emoção enorme. Ele finalmente tá vendo o velho de novo. Sem pensar 2 vezes, corre e abraça o homem. Seu pai, Lin Yantu, olha pra ele e comenta que o filho tinha dito que ia pra escola e voltaria mais tarde. De repente, o pai cheira o cabelo do garoto e franze a testa. Ele percebe um cheiro de perfume. Na mesma hora, pergunta se ele encontrou uma mulher e já começa a dar sermão, falando que já tinha avisado que por ser bonito, sair por aí era perigoso. Mesmo que fosse só uma colega de classe, ele devia ficar alerta. Pegando um jornal, Lin menciona uma história sobre uma garota de 15 anos que se meteu em encrenca por confiar demais num colega de escola, e reclama de como esse jovem vai ter futuro desse jeito.
O garoto de cabelo vermelho fica sem entender nada e se pergunta do que diabos o pai dele tá falando. Preocupado, Lin olha pro filho e pergunta se ele tem noção do quão horrível é a situação. Depois suspira e comenta que a irmã dele tá passando o dia inteiro jogando numa universidade meia boca, sem conseguir um emprego, e que no fim ele é a única esperança da família. Querendo cortar o assunto, o ruivo diz que entendeu e que o pai não precisa se preocupar tanto. Para mudar o rumo da conversa, ele pergunta onde está a mãe. Lin suspira de novo e diz que a mãe ainda está envolvida em negociações e que, como os negócios estão indo mal, as coisas têm sido bem difíceis. Sem querer se envolver mais nisso, o garoto muda de assunto de novo e diz que está na hora de comer, então vai chamar a irmã. Ele abre a porta do quarto dela e vê a garota acordada, assistindo alguma coisa no computador. Essa é Xu Xiao. Na tela, um streamer tá rolando e ela manda no chat que ele devia tirar a roupa logo. Enquanto isso, ao lado do computador, tem uma caixa de lenços umedecidos. Vendo a cena horrível, o protagonista simplesmente fecha a porta do seu lado, morrendo de vergonha. Ele fica lá, pensando no que tá acontecendo, e se questionando se aquilo não seria um sonho. De repente, ele solta um grito bem alto, e a garota se assusta, pulando da cadeira. Irritada, ela começa a se perguntar o que tá acontecendo. Nesse momento, ela sai do quarto usando um tipo de Medigun. Com os braços cruzados, sua irmã olha bem irritada para ele. Meio desconfortável, o protagonista fala que já tá na hora de comer e pergunta se, por acaso, ela estava assistindo algum filme adulto. Ela sorri e responde que esses já não funcionam mais, que agora o negócio são as transmissões ao vivo, e diz que estava só assistindo um cara musculoso que estava entretendo todo mundo, mas ela avisa pro irmão que aquilo não é para garotos como ele. Aliviada, ela começa a andar pela casa cantando. O protagonista, surpreso, só dá risada. Algum tempo depois, no final do dia, a irmã dele chega e diz que vai sair para jantar com as amigas e volta mais tarde pedindo 1.000 ienes pro pai. O velho, irritado, pergunta o que ela quer dizer com isso. A garota responde que só vai passar um tempo com as amigas. E o pai fica totalmente irritado, mandando ela começar a estudar e olha final a Marita estudar. Ele explica que, como o irmão disse, se ela fosse ao menos metade tão boa quanto ele, não precisariam se preocupar com dinheiro. A garota pergunta por que ela deveria ser como ele, e fala que ele sempre usa isso contra ela. E então, ela tem que ficar quieta porque ele ainda pode casar com uma mulher rica no futuro. Depois ela se despede e avisa que vai embora, enquanto o pai a repreende para não gastar tudo. O protagonista curioso só pergunta pro pai se tá tudo bem deixar ela ir. Comendo uma maçã, o pai fala que ela é mulher e não pode ser tratada como ele, porque as mulheres sempre têm que trabalhar e ganhar dinheiro. Mas a atitude da irmã não é boa. O protagonista, em choque, percebe que esse mundo é totalmente de cabeça para baixo. Nesse momento, a mãe dele chega em casa. Sentindo muita falta dela, ele corre e a abraça. Surpresa, e a mulher pergunta o que aconteceu, e também se questiona se ele não recebeu a amizade dela. Ela então lhe entrega um pouco de dinheiro. O protagonista, devastado, lembra que costumava enganar a mãe para ela dar 21 ienes para ele ir pro cybercafé e se pergunta por que ela dá dinheiro tão fácil agora. Ele devolve o dinheiro e diz que não precisa disso. A mãe, rindo, diz que ele pode ficar com o dinheiro. Ela comenta que a família tá passando por tempos difíceis, mas que não vai deixar isso afetar o desempenho dele, porque ele é o maior orgulho dela. Mudando de assunto, ela pergunta sobre a filha, Xu Xiao. Ainda irritado, o pai fala que a mãe deveria conversar com ela e diz que a garota acabou de sair. Pegando um copo de água, a mulher fala que a filha tá perdendo tempo e que não foi criada assim, mas logo vai perceber. O pai, meio envergonhado, concorda com ela, dizendo que ela tá certa. O protagonista, ainda sem entender, pensa que apesar de saber que esse mundo é de cabeça para baixo, ver seus pais assim é inaceitável. Nesse momento, a mãe abraça o pai e diz que ele tá certo, que os homens têm a vida fácil. Ela explica que a vida é muito mais difícil para as mulheres, então ele deveria deixá-la continuar até perceber isso. Observando tudo isso, o protagonista acha tudo muito desconfortável. Ele sai do quarto e avisa que vai pro seu. Quando entra no quarto, percebe que tá decorado de forma bem feminina. Ele caminha pelo espaço e se pergunta se aquele realmente é o quarto dele. Nesse mundo, onde os direitos das mulheres são supervalorizados, as famílias sempre preferem ter filhas. Isso virou a norma faz anos, criando uma diferença gigante nas populações masculina e feminina ao redor do mundo. Como resultado, milhões de mulheres ainda estão solteiras, e para elas casarem com um bom homem, precisam ter a própria casa e um carro legal. Os homens bonitos são perseguidos por elas. Nessa hora, o protagonista se aproxima da sua mesa com um sorriso confiante e pensa que, com a aparência que tem, acaba sendo um alvo fácil para muitas mulheres. Ele abre a gaveta e encontra várias cartas de amor lacradas. Surpreso, ele pensa que realmente é o galã da escola, o mais desejado de todos. Deitado na cama, ele pensa que isso é uma maldição e decide que tem que cultivar e fazer tudo para sair desse mundo o mais rápido possível. Enquanto medita, ele percebe que a energia nesse lugar é bem forte, e se for assim, ele pode recuperar todo o seu seu treinamento e as habilidades que perdeu durante a jornada no espaço-tempo.
Ele diz a si mesmo que deve abrir o corredor do espaço-tempo para voltar ao seu mundo. Desesperado, ele percebe que precisa sair desse mundo reverso e que não pode esperar mais. Algum tempo depois, já é noite. Depois de praticar o Jaidu da Liberdade Dourada, seus 5 sentidos estão super aguçados. Confiante, ele decide tentar escapar desse mundo. Foca na energia ao redor da casa e percebe que seus pais estão dormindo. Ele se pergunta onde está sua irmã e se ela ainda não voltou. Colocando a mão no rosto, ele lembra que nesse mundo, os papéis entre homens e mulheres estão invertidos. Não é surpresa que uma mulher fique fora até tarde. Preocupado, ele decide ligar para a irmã. Pergunta o que aconteceu e ela responde. Do outro lado da linha, ela grita para ele ouvir. No chão, de joelhos, sendo segurada por 2 mulheres, ela diz que está em apuros. Nervoso, o garoto começa a questionar o que rolou com a irmã. A garota, já desesperada, explica que tem uma bolsa preta embaixo da cama dela e pede para o garoto trazer ela o mais rápido possível, porque está no Crescent Bar, na High Street. Pegando o telefone de uma refém, uma mulher de cabelo azul chama o protagonista, dizendo que se ele quiser que sua irmã fique segura, deve levar a bolsa até o quarto 302. O garoto, com um olhar de ódio, só confirma que vai fazer isso. Passa algum tempo, já é de manhã cedo, e o garoto de cabelo vermelho está se preparando para sair pela janela, decidido a não deixar essa situação continuar. Escalando o prédio, ele grita que ninguém vai mexer com a sua família. Usando suas habilidades de treinamento, ele vai saltando de prédio em prédio, indo direto ao Crescent Bar, no quarto 302. Quando chega, entra e vê sua irmã gritando por ele. Sem perder tempo, ele joga a bolsa preta em cima da mesa e exige que soltem a irmã dele agora. A mulher, com os braços cruzados, olha pra ele e comenta que ele é ainda mais bonito ao vivo do que nas fotos. Ela se aproxima e pergunta quantos anos ele tem. Ele responde seco que isso não é da conta dela. A mulher, visivelmente irritada, olha para o lado e vê a bolsa. Quando ele chega mais perto, ela abre e encontra uma quantidade enorme de dinheiro. Surpresa, a irmã começa a questionar como aquele dinheiro foi parar na bolsa. O protagonista, sem acreditar, se pergunta se ela realmente não sabia que havia tanto dinheiro ali, imaginando que deve ser pelo menos 1 milhão. Desesperada, a garota chama o irmão e diz que não fazia ideia de que tinha tanto dinheiro na bolsa, que Shaolá só tinha pedido para ela guardar por um tempo. A mulher, interrompendo a conversa, manda para a garota calar a boca e diz que não acha que ela tenha coragem de roubar de ela. A mulher então acusa Lin de ousar tomar o lugar dela e ainda roubar seu dinheiro. Ela olha para trás e manda a garota sair de lá, ameaçando que se não sair logo, pode mudar de ideia. Nervosa, a garota só abraça o irmão, e enquanto tentam sair, a mulher de cabelo azul diz para ele esperar. Ela pergunta se alguém disse que ele também pode sair. Fria e doce, ela pensa que sabia que não seria tão fácil. Rindo, ela diz que o irmão dela é bonito e jovem, e embora não se importe com a saída dela, ele precisa ficar. Xiao, irritada, diz que não vai deixar tocarem nele. Com medo, a garota pede para Ju não envolver seus irmãos e insiste que ele deixe-os ir. A mulher, rindo, fala que deveria ser ela com um sorriso malicioso. Ela diz para a garota ir embora. Mas, se não for, vai ter que trabalhar duro. Sem hesitar, a garota diz que tudo bem e que vai ficar ali. Ela olha para trás e diz pro irmão ir para casa primeiro, dizendo que vai se encontrar com ele depois e que não é seguro para um homem ficar ali. Ela promete dar um jeito. Ju, tirando o braço da garota do caminho, pergunta para a irmã se ela acha que ele não tem moral. Se aproximando com as mãos nos bolsos, ele pergunta se Xiao quer que ele fique ali. Os dois começam a se encarar. Com um sorriso psicótico, a mulher o chama de maldito garoto e pergunta se ele quer se afundar, dizendo que vai levá-lo para a cama e torturá-lo de todas as formas. O protagonista, sem mais conversa, dá um tapa no rosto da mulher. Ao fundo, a irmã Wai Ying está em choque. Irritado, Ju parte para cima dele para socá-lo. Mas o protagonista contra-ataca, e os dois começam a trocar socos. Eles recuam rapidamente, e assim começa na luta. Sorrindo, o protagonista diz que isso é interessante, enquanto considera que as mulheres desse mundo têm um poder gigantesco. Com a mão machucada, Ju manda as mulheres irem atrás dele. Confiante, Zhao diz que elas devem atacar, se conseguirem. Pulando bem alto, ele desvia e ataca. Depois, usa uma habilidade física parecida com um redemoinho. Em poucos segundos, todos estão no chão. Ele diz que já acabou e manda todos saírem. Enquanto saem, ouvem um barulho estranho. Olhando para trás, veem a garota armada, dizendo que, se derem um passo, ela atira. Ela pergunta se eles acham que são mais rápidos que balas. Seu irmão diz para Ju não fazer isso e pede para perdoar o irmão. Irritada, a mulher xinga, dizendo que não importa, e que enquanto ela implorar vai matá-lo ali mesmo. Com a espuma na mão, o protagonista comenta que quem quer isso é ela. Nesse momento, uma mulher que está fumando começa a rir e diz que a cena está interessante. Ao se aproximar, pergunta por que não foi convidada. Olhando mais de perto, o garoto percebe que é a mesma mulher do passado, a ex-Inkin. Ele começa a se preocupar e se lembra de quando a conheceu. Curioso, ele pergunta por que ela está ali. E rindo, ela explica que aquele lugar pertence a ela. Ela chama Zhao, dizendo que vai cuidar dele e que ele deve ir embora. Surpreso, Ju a chama de irmã maluca e pergunta se ela quer quebrar as regras. Vu, com um olhar assassino, pergunta o que ela quer dizer com isso.
Ela então manda a segurança levá-la embora, cortando suas mãos e pés e jogando-a na rua. A mulher de cabelo azul desaba no chão, tremendo e começa a chorar, dizendo que não, e que é uma pessoa horrível por isso. A mulher, mostrando misericórdia, olha para trás e manda cortar apenas uma mão e um pé. Sorrindo, ela diz para Shu-Sing que esse é o presente dela para ele, e pergunta se ele gosta. Surpreso, Ru pergunta se ela está sendo gentil com ele. Kong, com um olhar gentil, diz que sim, e que ele é o primeiro a se atrever a falar com ela dessa maneira, sendo diferente dos outros. Rindo, ela diz que já tomou sua decisão e que ele será o 36º namorado dela. Ele a empurra para longe, pedindo desculpas e dizendo que não está interessado, acrescentando que pode muito bem cuidar de si mesmo. Shu-Sing se pergunta quem diabos gostaria de ser o 36º namorado de alguém. Constrangida, a garota comenta que ele é só um homem simples com um corpo pequeno, e poderia facilmente ser uma das mulheres da noite de jogo. Zombando dela, o protagonista pergunta se ela realmente acha isso, e se ousa comparar a força dela com a dele. Apavorada, a irmã sussurra, perguntando se ele perdeu a cabeça, e como ele pode se comparar a uma mulher tão forte quanto ela. E, ouvindo isso, pergunta se ela está cheia de si. O protagonista responde de forma ousada, desafiando-a e dizendo que se vencer, ela tem que parar de incomodá-lo. Surpresa, ela pergunta se ele esqueceu que é um homem. Com um sorriso travesso, ele questiona por que ela está tão assustada. Ela se apresenta como Shenkashi e afirma que não há nada que ela não possa fazer. Ela acrescenta que também tem uma condição. Se vencer, ele será o namorado dela. Sem pensar, ele aceita. Algum tempo depois, os dois estão se enfrentando em um palco. 3 mulheres começam a comentar sobre o duelo, e uma delas diz que se fosse ela, adoraria brincar com o garoto até o fim. Enquanto as amigas riem, o protagonista reflete que, nesse mundo, as mulheres realmente são fortes e veem os homens como seres insignificantes. Sorrindo, a garota diz que vai fazer ele entender a imensa diferença entre homens e mulheres. Uma diferença tão grande quanto o céu e a terra. Eles começam a competição de braço de ferro. Com um sorriso confiante, a mulher começa a emitir energia sobrenatural. Lutando, ele percebe que ela é muito forte, e as mulheres desse mundo são realmente extraordinárias. Porém, ele muda de expressão, e declara que não é um humano qualquer. Percebendo esta mudança, é derrotada na competição, deixando-a completamente atônita. Após o duelo, ele a lembra que venceu, e que não deve esquecer a aposta deles. O protagonista pega o braço da irmã e eles saem juntos, enquanto todos comentam sobre o que acabou de acontecer. Wu, furiosa, observa, e um dos guardas se aproxima dizendo que ela irá atrás dele, mas recebe um tapa da chefe. Irritada, Wu diz pra calar a boca, afirmando que ainda não perdeu. Do palco, ela chama Shu-Ting, dizendo que ele a surpreendeu, mas que não deve esquecer que um homem como ele está destinado a cuidar das asas de uma mulher. Ela ainda mantém sua oferta. Frustrado, o pedagogo pergunta por que os homens têm que se apegar às mulheres, e diz que elas têm pés e mãos, então podem seguir seu próprio caminho de forma independente. Vendo tudo isso, uma das mulheres pergunta se, por acaso, o protagonista tem algum problema na cabeça. Sorrindo, observa que desde os tempos antigos, os homens sempre foram perseguidos pelas mulheres, e que as mulheres são os pilares deste mundo. Ela acrescenta que são as mulheres que estão conduzindo as mudanças nas questões sociais. Enquanto torce o cabelo, ela comenta que até as crianças sabem disso. Nesse momento, uma das mulheres pergunta o que há de tão especial em um homem como ele. Ela questiona quantos heróis masculinos existem na literatura. Conclui que as mulheres são mais importantes na sociedade. Aproximando-se, o protagonista pergunta o que Wu quer dizer com isso. Apontando para cima, ele declara que tudo o que sabe é que os homens estão sempre se esforçando para melhorar. Portanto, descansar no colo de uma mulher bonita e trabalhar para ser recompensado é o que os homens fazem. Depois disso, ele simplesmente sai com sua irmã. Frustrada, uma das guardas chama por Miss Wu. Sua chefe então pergunta se ela não acha Clãs aquele homem fascinante, afirmando que ele é o tipo dela e que ela não vai deixá-lo ir. A guarda chama por Miss Wu novamente, dizendo que elas precisam dela de volta imediatamente. No entanto, Wu responde que ela esteve fora por apenas 2 dias e pergunta como poderia voltar agora, acrescentando que elas deveriam parar de se dirigir a ela dessa maneira, já que sua irmã ainda está viva. Algum tempo depois à noite, Shao está caminhando com seu irmão e pergunta se ele planeja contar aos pais sobre o que aconteceu. O garoto responde que vai contar, e então questiona o que ela poderia ter feito sem ele. Profundamente irritada, a garota pergunta se ele estava ameaçando-a sobre o ocorrido. Pausando para pensar, ela pergunta como ele ficou tão forte. Ela então questiona se não pode se casar com Ichen no futuro, dizendo que ela é herdeira de uma família importante na cidade. Ela conclui que, se casarem, ela vai se beneficiar, e além disso, ela é apenas alguns anos mais velha que ele, o que deixa o garoto completamente atordoado. Profundamente irritado, ele diz pra ela calar a boca, dizendo que se ela disser mais uma palavra, ele vai mandá-la de volta para aquele bar. Algum tempo depois, já na casa do protagonista, ele medita. Ele está pensando que quer recuperar seu poder o mais rápido possível, porque sua força atual não é suficiente, e por enquanto, seu treinamento só aguçou seus sentidos e melhorou sua visão.
Enquanto isso, sua irmã está assistindo e impacientemente diz. No entanto, o protagonista ouve isso enquanto está usando seu treinamento sensorial. Desesperado, ele pensa que essa Xuxa é pior do que sua irmã no mundo original. No dia seguinte, na Inman High School, o herói já está vestido com seu uniforme escolar. Ao fundo, alguém chama seu nome. Confuso, ele se pergunta se esse é seu melhor amigo, Lindong. Nesse momento, seu amigo se aproxima, perguntando o que ele estava fazendo ontem e por que não atendeu suas ligações. Rapidamente, o garoto se afasta. Não entendendo nada, seu amigo pergunta por que ele está agindo de forma tão estranha. Rindo, Shu simplesmente diz para esquecer, que ele está bem e que está indo embora agora. Enquanto ele se afasta, pensa que essa Barbie nunca poderia ser seu amigo. Na sala de aula, Shu se sente desanimado, afirmando que não aguenta mais ficar neste mundo. De repente, alguém se aproxima e bate em seu ombro. Confuso, o garoto olha para o lado. É Song Xiaoran, a presidente da turma, que pergunta ao Kogo Kashu se ele está se sentindo mal. Desajeitado, ele responde que está bem, e que só não comeu bem no café da manhã, e já está com fome. Muito timidamente, a garota diz que tem algo para comer se ele quiser, e lembra-lhe que o exame de entrada para a universidade está chegando, então ele precisa estar bem. Ao fundo, alguém questiona a garota de óculos, perguntando como ela ousa falar com ele, e se ela tem algum problema. É outro colega de Shu. Rapidamente, ela se aproxima do garoto e pergunta se ele leu a carta de amor ontem. Sem pensar duas vezes, o protagonista soca a mulher no peito, dizendo para ela se afastar ao ver a força do garoto. Todos ficam chocados e irritados. A mulher pergunta quem ele pensa que é, e afirma que ele é apenas um homem. Ela então se prepara para socá-lo no rosto. No entanto, alguém intervém, dizendo para eles pararem imediatamente. É Why I'm Out, que observa seu irmão. O valentão fica surpreso ao ver Why I'm Out e pergunta o que ele está fazendo ali. Respondendo, o garoto simplesmente diz que ela deveria sair antes que ele se cansasse dela. Correndo, o valentão afirma que ela só está saindo porque é irmã de Wei Qin. Ma então comenta com Shu que tem algo a dizer e pergunta se ele tem um minuto para conversar. Algum tempo depois, ambos estão no telhado da escola. Pedindo desculpas, Ma diz que está realmente arrependido pelo que aconteceu ontem e que ouviu sobre o que aconteceu com sua irmã. Ele explica que quando pediu para alguém buscá-lo, perdeu-se o controle sobre a localização. Voltando àquele momento, o protagonista está em frente à casa da família Rei, mas então pede para sua irmã dirigir o garoto para casa. Dentro do carro, ela lhe oferece água. Ela diz que não tem outras bebidas, mas se ele estiver com sede, deve beber isso. O protagonista aceita a bebida sem hesitar. Desanimado, Mao pede desculpas novamente, dizendo que, se tivesse percebido o que sua irmã faria, não teria pedido para ela dirigi-lo. No entanto, Shu diz para ele esquecer isso, não se prender a isso, nem se sentir culpado, e então sugere que eles voltem para dentro. Após o fim da aula, todos começam a sair. Olhando para o lado, o garoto percebe um carro se aproximando. É a irmã de Yi Mao, que pede para o protagonista entrar no carro. Suspeitando, ele pergunta por que ele deveria fazer isso, enquanto se pergunta por que ela está o seguindo. Sorrindo, a mulher simplesmente avisa para ele pensar em sua família. Sem escolha, Shu decide entrar no carro, enquanto a garota diz que é assim que ela gosta e o chama de bonito. Shu então avisa que cometeu um erro grave ao se envolver com sua família. Usando o truque reverso, a garota comenta sobre a possibilidade de que ela não esteja se referindo a uma ameaça. No entanto, o herói diz que, seja uma ameaça ou não, ela não precisaria mencioná-la caso contrário. De repente, ele quebra algum tipo de cristal pendurado no carro. Aproximando-se da garota, o protagonista afirma que ela precisa entender as consequências de ousar ameaçá-lo. Nervoso, ele explica que não está fazendo uma ameaça e que ela realmente pode ajudar sua irmã e sua mãe. Ela responde, dizendo que sabe que a empresa da família dele tem enfrentado problemas recentemente. Com um sorriso sádico, o garoto pergunta se ela tem pena dele. Ela responde que só vai falar isso uma vez, explicando que está perseguindo ele. Ela sugere que comecem como amigos e que ela cuidará dos problemas de negócios da família dele. Ao ouvir isso, Shu dá um passo para trás. De forma casual, ele diz que tudo bem, podem começar como amigos, mas que se essa for a verdadeira intenção dela, deveria parar de tentar mexer com ele. Irritado, ele diz para Yi sair imediatamente. Algum tempo depois, a garota chama o protagonista e pergunta se ele pratica artes marciais antigas. O herói responde rapidamente que não. Ela então revela que sabe que ele mentiu sobre sua força e que ele não é como os outros homens. Ela explica que fez algumas investigações sobre ele e sua família e conclui que mesmo que perguntasse, ele não responderia, pois deve ser um segredo. Após esse comentário, o herói permanece em silêncio. No entanto, ao olhar para o lado, ele vê um caminhão se aproximando. Ele grita, cuidado, mas infelizmente, o caminhão colide com o carro. O impacto forte lança o carro para o alto e ele cai na estrada já virado. Severamente ferido, ele pergunta se ela está bem. Nesse momento, o garoto consegue protegê-la usando seu corpo como escudo. Surpreso, Shu percebe que está machucado. Determinado, Shu pega a garota pela cintura e quebra a porta e abre a porta do carro. Ele então declara que ambos precisam sair do veículo. Após sair do carro, enquanto carrega Yi nos braços, ela diz que ele está muito machucado e precisa ir ao hospital imediatamente. No entanto, o protagonista questiona o que ela está falando e pergunta se ela acha que tudo acabou.
Nesse momento, várias pessoas se aproximam deles. Aparentemente, é um grupo de mulheres com tacos de beisebol. A líder toma a frente e pergunta como ousaram machucar seu homem, declarando que vai matar todos eles. Sem diálogo, as mulheres atacam. Algumas com tacos de beisebol, outras com garrafas de vidro e uma com uma folha de massa. Nesse momento, Yi pula e usa suas habilidades para se defender. Enquanto isso, uma mulher de cabelos grisalhos se aproxima do garoto com uma folha de massa na mão. Cerrando os punhos, ele pensa que mais uma vez foi subestimado. Rapidamente, ele dá um poderoso soco nas costelas da garota, desarmando-a. Com a força do impacto, ela é jogada para longe, caindo no chão já derrotada. Ao mesmo tempo, ele luta contra os 4 valentões simultaneamente. Com um olhar sério, o protagonista pega a folha de massa do oponente. Determinado, ele avança contra o grupo que cerca Shang-Chi. Em pouco tempo, ele chega ao local e acerta 3 mulheres com um único golpe, lançando-as para longe. Vendo isso, 2 mulheres ficam em choque. Completando seu ataque, ele acerta as 2 restantes com a palma da mão. Todas as mulheres foram derrotadas sem muita dificuldade. Satisfeita, Yi diz que o que o protagonista fez foi incrível. No entanto, Mai responde que não foi nada, e que ela deve cuidar do resto. Concordando, sua colega diz que vai chamar alguém para cuidar disso, e admite que se não fosse pelo herói, ela poderia estar em sérios apuros. Ela então pergunta se ele realmente é um estudante de escola preparatória. Explicando a situação, Shu diz que não podem comer mais essa noite, e terão que remarcar, pois já está tarde e seu pai deve estar preocupado. Nesse momento, o telefone da garota começa a vibrar. Ela atende, perguntando o que aconteceu. Em segundos, sua expressão se torna perplexa, e o herói percebe. Ele começa a perguntar o que realmente aconteceu. No entanto, ela vira o rosto e diz que não é importante, pois não tem nada a ver com ele. Ela acrescenta que os problemas da família dos outros não são algo com o qual um estudante de escola preparatória como ele deveria se envolver. De repente, Yi se aproxima do herói, pegando seu braço e dizendo para ele não ir embora. Com a voz trêmula e já chorando, ela diz que sua mãe foi gravemente ferida em um ataque e que ela está em casa neste exato momento. Suspeitando da situação, Jill comenta que tanto ela quanto sua mãe foram atacadas ao mesmo tempo, o que significa que não pode ser uma coincidência, concluindo que o submundo de Jimmy passará por uma grande mudança. Preocupada, Wit fala sobre a possibilidade de sua mãe morrer e sua tia assumir o controle, o que certamente levaria à sua expulsão da família. Ela então pergunta o que deve fazer. Tentando acalmá-la, ele diz para ela não chorar, pois ele irá com ela, explicando que a família agora depende dela, o que significa que ela precisa ser forte e firme. Ele conclui que pelo menos pode ajudá-la a levantar seu ânimo. Surpresa, a garota se pergunta por que isso está acontecendo agora, e pensa sobre como poderia realmente confiar nos sentimentos de um homem. Sem hesitar, ela se aproxima do herói e o abraça. Algum tempo depois, à noite, na casa da família Wife, cercada por seguranças, a jovem chega, dizendo que finalmente está lá. Um tanto preocupada com a situação, a garota pergunta como estão as coisas. A mulher diz que a situação está difícil. Ela não pode entrar porque a Miss Mai disse que ninguém pode entrar, exceto a senhora. Irritada, a garota questiona como essa mulher ousa fazer tal coisa, enquanto o protagonista pergunta quem é essa Wai Mai. Shang-Chi explica que ela é apenas a tia que sua mãe mencionou, alguém que esteve na família por anos, sempre tramando com outras famílias na corte, mas como não havia evidências concretas, nada poderia ser feito contra ela. Frustrada com a tia, ela diz ao protagonista para acompanhá-la até lá. No entanto, um dos guardas questiona quem é o garoto, dizendo que ele não pode passar. Argumentando, Wei pergunta como ela ousa maltratar seus convidados e questiona quem ela pensa que é. Intervindo, o protagonista afirma ser médico e diz que está ali para verificar a senhora Wei, pensando silenciosamente o quão sortudo ele é por subir na hierarquia deste mundo das fadas. Ao ver isso, as mulheres começam a rir, perguntando em voz alta se um homem poderia realmente ser médico. No entanto, o herói afirma calmamente que uma delas teve uma infecção no sistema nervoso reprodutivo por anos, e menciona que a outra sofre de plemanecines, provavelmente devido à prática de artes marciais de todos os ângulos e a adoção de medicina tradicional chinesa recentemente. A mulher de cabelo azul acha que isso explica por que sua colega toma tanta medicação, enquanto a mulher de Kapurai e a mulher de cabelo roxo admite que não pode criticá-la, já que também toma remédios para alívio da dor intestinal. Ambas se curvam, dizendo que ele deve entrar. Nesse momento, Wizon se aproxima. Esta é Kage Mei, que observa que é uma sorte que ela tenha chegado a tempo. Caso contrário, quem sabe o que poderia ter acontecido. Ela está de pé ao lado de Imaya. Profundamente irritada, a garota expressa sua frustração com a tia e seu amor por sua mãe, insistindo que quer vê-la agora. Com um olhar zombeteiro, a mulher diz que a jovem é muito rude e pergunta se ela não deveria respeitar a hierarquia e chamá-la de tia. Apontando para o garoto, ela questiona como ele ousou trazer esse homem estranho e afirma que nenhum homem pode entrar na família White. No entanto, a jovem explica que ele é o médico que ela chamou e insiste para que ambos sejam deixados entrar imediatamente. Surpresa, a mulher mais velha diz que pensava que ele fosse apenas alguém que foi trazido para casa há alguns dias.
Ela explica que se ele quiser entrar, um homem da família Wife deve possuir certas habilidades. Caso contrário, ele não passará por essa porta. Inicialmente, ela pede para sua filha testar as habilidades desse homem, e a garota concorda. Hyun pensa que se sua filha casar com um homem de Hui Chen, ela lutará para protegê-lo, quebrando as regras da família, e ninguém a protegerá. Maya chama o garoto de bonito, dizendo que, se ela ganhar, ele deve prometer algo a ela. Sorrindo, ele pergunta o que ela quer. Com um olhar suspeito, a garota responde que, se ela ganhar, ele deve passar uma noite com ela. No entanto, Shang-Chi intervém, dizendo para Maya não ir longe demais. Nesse momento, o herói pega o braço dele e diz que tudo bem, eles devem começar. De repente, algo se move em direção ao protagonista. Entrando na luta, ela tenta dar um chute na sobrinha, mas ele consegue se defender, pensando que ela disse isso apenas para distraí-lo. Contra-atacando, Shu dá um soco no estômago da garota. Devido ao golpe, ela voa para trás, enquanto sua mãe desesperadamente chama por ela. Irritado, o herói pergunta se ela ainda quer passar a noite com ele. Ao fundo, a tia diz que isso é horrível, e o chama de animal. Mas a garota diz que chega e admite que foi ela quem o provocou. Zombando dela, Shu diz para a mulher levar sua filha ao hospital, porque ele não pode garantir que ela não seja uma das impacientes. E enquanto saem, a mulher segura sua filha nos braços, xingando-os e chamando o garoto de cruel. Algum tempo depois, dentro da casa da garota, a tia parece não conseguir acalmar a mente enquanto espera pela sobrinha. Quando a garota finalmente chega, a mulher a abraça, dizendo que ela finalmente voltou. Mudando de assunto, Shang-Chi pergunta onde está a mãe dela, e a tia responde que ela está bem, mas sua lesão é grave, e tudo o que podem fazer é mantê-la sob observação. O protagonista entra na conversa e diz que, se isso for verdade, não podem esperar mais, e que ele pode ajudar. Confusa, a mulher loira pergunta quem é o garoto à sua frente. Ignorando a pergunta, o herói diz que eles precisam confiar nele. Shang-Chi explica que ele é seu amigo, que também foi atacado, mas teve a sorte de estar com ela para ajudar. Ela acrescenta que ele também é médico. Eles entram no quarto da mulher e a garota corre até a mãe, abraçando-a e perguntando se ela está bem. A mulher, um pouco fraca, pergunta quem é esse garoto. A garota responde que ele é médico e que Shang-Chi o confiou para cuidar dela. Então ele precisa ver suas feridas. A mulher ri, dizendo que não acredita que ele possa fazer muito sobre isso, e se desculpa por um momento, dizendo que precisa falar com sua filha em particular. A tia da garota então faz um gesto para o garoto sair, e ela diz à mãe que deveria deixá-lo examiná-la porque ele é incrível. E se não fosse por ele, Shu não teria se machucado hoje. Surpresa, a mulher percebe que é a primeira vez que sua filha fala positivamente sobre um homem e se pergunta se ele realmente é diferente dos outros. Shu então afirma que sua avaliação está correta, e explica que Shu foi atacada e que a energia prejudicial atingiu o lado esquerdo de suas costas. Ele pergunta se ela está enfraquecida devido a toda a energia usada para combater a força invasora. A mulher, chocada, percebe que ele está absolutamente certo. Em um tom calmo, porém sério, ela pede à filha para sair porque quer falar com o garoto sozinho. A filha fica um pouco nervosa, não entendendo o que está acontecendo. Nesse momento, o herói está sozinho com a mulher ferida. Irritada, ela questiona se ele foi enviado pela família Lee e pergunta quais são suas intenções em relação à filha dela. O garoto responde que não é da família Lee. Ele explica que ela deveria perguntar à própria filha sobre o interesse dela nele. Ele conclui dizendo que, se ele não tivesse a salvado, ela já estaria morta. A mulher, ouvindo isso, diz que acredita nele e decide mostrar a ferida aérea a ele. Removendo suas roupas, ela avisa ao garoto que, se ele fizer algo com sua filha, ele terá sua cabeça cortada. Com um sangramento no nariz, Shu pensa que ela não deveria se despir tão repentinamente, e que, apesar de ser menor de idade, ainda é um homem. No entanto, quando abre os olhos, ele nota algo estranho. É um tipo de maldição marcada nas costas da mulher. Nervoso, ele comenta que quem a atacou causou mais danos do que ele imaginava, e que, embora ela possa resistir por enquanto, isso destruirá seus órgãos internos dentro de 5 dias. O mordomo da família Yi pergunta se ele pode fazer algo sobre isso. Colocando as mãos nas costas dela, ele afirma que tentará. Nesse momento, ele usa algum tipo de magia de cura, e a marca da maldição parece ser absorvida pela mão do garoto. Enquanto isso acontece, a mulher sente uma espécie de dor. Focado, o herói canaliza grande parte de sua energia para curá-la. Ele suspira, dizendo que seu nível atual só pode fazer isso por enquanto, e que não ousa extrair tudo de uma vez, pois não sabe o que pode acontecer. Impressionada, a mulher pergunta como ele fez isso e diz que o importante é que ela se sente melhor agora. Sorrindo, ela pergunta se há alguma forma de agradecê-lo e se há algo que ele queira. Desajeitada, ela se desculpa, dizendo que sua filha é amiga dele, e ele sentiu que precisava fazer isso. Envergonhada, a mulher começa a rir, dizendo que eles são apenas amigos e que ela tinha esquecido disso. Algum tempo depois, Shang-Chi diz ao protagonista que ele é incrível e que ela nunca pensou que ele seria capaz de curar a mãe dela assim. Aquela que o abraça diz que ele não deve ir embora essa noite porque ela tem uma recompensa para dar a ele. Se afastando dela, o garoto explica que, se seus pais descobrirem que ele passou a noite na casa de uma garota, eles vão enlouquecer. Dizendo adeus, Wei concorda, dizendo que ele está certo, chamando-o de bonito e lembrando-o de ter cuidado para não cair na tentação.
Nesse momento, o herói está olhando para sua mão. Algum tipo de energia amaldiçoada está sempre presente em sua palma. Nervoso, ele pensa que isso é uma maldição que ele não pode erradicar com seu nível atual, mas que no mundo das fadas existe um elixir que pode lidar com isso. Ele se pergunta se algo semelhante existe neste mundo. No dia seguinte, o herói está caminhando em direção à escola. Olhando para o lado, ele vê vários homens chamando Tang Ziyan em admiração. Ela é a garota de cabelo roxo que acaba de fazer uma cesta. Observando-a, o protagonista percebe que é realmente ela. Ela foi seu primeiro amor no colégio preparatório. Excitado, o garoto diz que ela derrete seu coração, enquanto outra pessoa comenta que Tang é uma gênio. Nesse momento, o herói lembra que as coisas são diferentes neste mundo, e que aqui eles não se conhecem. Então ele decide não incomodá-la ou se envergonhar diante dela. De repente, alguém o chama pedindo para ele esperar. É Tang, que pergunta ao protagonista se eles se conhecem. Em resposta, o garoto diz que eles estudam na mesma escola, então provavelmente sim. Argumentando, a garota diz que não era isso que ela queria dizer, e nervosa, ela pensa que é como outro mundo onde ela está sempre investigando. Aproximando-se dele, ela pergunta se ele quer jogar basquete, dizendo que vai ensiná-lo. Aceitando o convite, ele apenas sorri e rapidamente rouba a bola das mãos dela. Enquanto interagem, o dedo indicador dele sugere que eles devem jogar uma partida. Irritada, a garota de cabelo roxo diz que deve ser uma competição e que se ela ganhar, ele será seu namorado. Com um tom travesso, Shu pergunta o que acontecerá se ele vencer, e ela responde que fará o que ele quiser. Todos começam a comentar que Tang Jian está prestes a jogar contra o garoto mais talentoso da escola. Na quadra de basquete, Jiwan faz seu movimento. Rapidamente, ela passa pelo protagonista. Ela então faz uma tentativa de 3 pontos e acerta a cesta, deixando-o completamente impressionado. Enquanto a garota joga, todos dizem que Xian vai fazer dele seu namorado, e que ela é a melhor. Confiante em sua vitória, Tang diz que não vai se segurar, e quer ele como seu namorado. Com a mão no pescoço, o protagonista casualmente diz que ela deveria tentar de novo. No entanto, a garota parte para cima dele novamente com uma bola de basquete. Ela faz um salto impressionante para fazer a cesta, mas Shu percebe algo estranho. Shu consegue bloquear o ataque dela e evita que ela marque a cesta. A bola é lançada para longe. Impressionados, alguns se perguntam como um homem pode saltar tão alto. Preparando-se para atacar, o garoto afirma que é a vez dele agora. Ele corre em direção à cesta para fazer um ponto. Em um movimento impressionante, ele pula muito alto e faz uma enterrada. E assim ele marca. Desapontada, Tang admite a derrota. Indo direto ao ponto, ela pergunta o que ele quer dela. Aproximando-se dela, o protagonista toca o rosto dela e pergunta se ela quer ficar com ele. Os meninos assistindo ficam envergonhados, dizendo que ele é muito legal e acertou em cheio. A sorrir, corando, ela diz que se ele quiser ficar com ela, precisará ser mais forte. Vendo isso, o herói fica chocado. Ele se pergunta quando essa garota se tornou tão orgulhosa de si mesma. Algum tempo depois, na casa da família Ilko, o herói está mais uma vez curando a mulher. Enquanto isso, ele pensa sobre como, quando ajudou a tia dela a curar suas feridas, ele também fez um avanço de 30% em sua aura pura e corpo espiritual. Após terminar a tarefa, o protagonista começa a sair. Logo fora da casa, ele está conversando com Shang-Chi, que diz que ele salvou ela e a mãe dela, e pergunta que tipo de recompensa ele quer. Nesse momento, o herói imagina algum tipo de fantasia bizarra. Envergonhado, Shu começa a se afastar, dizendo que precisa de tempo para pensar sobre isso. No caminho de casa, ele pensa que, durante o próximo tratamento para a tia Wei, seu corpo espiritual pode despertar totalmente, fazendo progressos significativos neste mundo. Nesse momento, alguém sai de um carro roxo, usando roupas extravagantes. A pessoa se aproxima do protagonista, perguntando se ele é o tal Chu King, e se é verdade que ele foi um After Tang Zian. Zombando dele, o garoto pergunta se ele acha que ele é bonito, e se ele já conheceu a bruxa Laiu. Desanimado, o herói se pergunta se esse cara é um idiota. Avançando, Lee pergunta se Shu é surdo, já que ele está falando com ele, e se prepara para dar-lhe um tapa. No entanto, o herói rapidamente agarra o pulso do oponente, imobilizando-o em um instante. Lee então grita para sua equipe de segurança, perguntando o que estão fazendo e exigindo que o ajudem a lidar com esse bastardo. Nesse momento, o protagonista ataca, acertando um chute em 2 dos seguranças. Depois, ele agarra a cabeça de Lee e a bate contra o chão. Com uma expressão séria, ele avisa que da próxima vez que Lee quiser lutar, ele deve trazer mais pessoas. Irritado, o homem diz que a família Lee não vai deixar isso barato, e lhe diz para não achar que ele vai ficar com Yan, porque ela vai se casar com ele. Dando um soco no homem no rosto, o herói lhe diz que ele está sendo barulhento e um incômodo. Após bater no homem de cabelo roxo, Shu limpa as mãos. Enquanto caminha, se pergunta se a decisão de Tang Xiu colocou sua família em apuros e questiona como eles poderiam concordar com um casamento com a família Lee. Ele decide investigar mais para reunir mais informações. Lembra rapidamente de Shang-Chi, oferecendo uma recompensa e decide pedir um favor a ela. Nesse momento, ele envia uma mensagem dizendo que precisa de um detetive particular para algo. Em resposta, ela transfere dinheiro para ele, dizendo que ele deve manter.
No entanto, o herói questiona por que ela fez isso. Confuso, o estudante pobre percebe que ela pode achar que ele não tem muito dinheiro, mas entende que os fundos são realmente necessários para investigar e comprar informações. Ele então faz uma ligação, perguntando se está falando com Hua Hua, e começa a explicar por que entrou em contato. Interrompendo, a garota pergunta se ele está ligando por amor, afirmando que ela não é barata. Algum tempo depois, em um tipo de restaurante, o herói está sentado esperando por alguém. Enquanto toma uma bebida, ele lembra que quando ligou para o corretor de informações, ela não pediu nada adiantado. Como ela é uma mulher, ele se pergunta se ela é confiável. Nesse momento, alguém se aproxima, batendo-lhe no ombro. É Shen Huahua, 23 anos, cumprimentando. Aproximando-se timidamente, ela pergunta que tipo de informação ele quer. Em choque, ele se pergunta se ela é realmente essa garota, pensando que ela se parece com uma loli. Sorrindo, Shen explica que é realmente ela, e que pode chamá-la de Huaya. Ela então pergunta sobre o relacionamento dele com Yi Qiwen. Ela afirma que a garota não é sua namorada, e o convida para sair com ela, deixando-o completamente chocado. Tossindo, o protagonista explica que quer comprar informações e pergunta se ela sabe algo sobre a família Tang Ziyan. Surpresa, a garota pergunta se ele está se referindo a Tang Ziyan, com quem ele jogou basquete, e se ela é sua namorada. Ele nega. Nesse momento, ele se pergunta como essa garota sabe tais coisas sobre ele e se ela o investigou. Colocando a mão no rosto, Shen pergunta se pode perseguir o protagonista. No entanto, ele a corrige, dizendo que ela deveria se concentrar seriamente em encontrar outra pessoa para comprar informações. Indo direto ao ponto, a garota explica que a família Tang é uma família comercial de destaque, com a corporação como sede, e muitas das principais empresas da cidade pertencem a ela. Ela menciona que recentemente houve problemas na cadeia industrial da família Tang, causando dificuldades financeiras, e a família Li propôs uma aliança matrimonial. Ela explica que casar Li ou Wei com Tang Ziyan, a chefe da família Tang, permitiria que a família Li apoiasse a família Tang. O herói pensa consigo mesmo que não esperava que Tang Ziyan tivesse tantos segredos em sua vida passada, e se pergunta se ela não mencionou isso para não sobrecarregá-lo. A garotinha então pergunta se isso é tudo o que ele queria saber. No entanto, o herói diz que também quer saber algo sobre alquimia. A investigadora explica que a família Tang é uma família de alquimistas especializada em elixires e medicina. Nesse momento, Ki fica surpreso, percebendo que as famílias de alquimistas realmente existem neste mundo. Curioso, ele pergunta à garota se ela pode fornecer todas as informações. Envergonhada, ela diz que sim, mas acrescenta que depende dos termos que ele propor, chamando-o de pequeno bonito. Indignado, ele pede para ela parar de olhá-lo assim, e ela apenas ri. Ela explica que existem dois tipos de alquimia que eles conhecem. O primeiro é a alquimia comum, onde os alquimistas usam poder interno extraordinário para os elixires, o que é a especialidade da família Tang. No entanto, o segundo tipo de alquimia utiliza poder espiritual misterioso, o qual ela ainda não entende completamente. Ao ouvir isso, o protagonista fica chocado e se pergunta se há pessoas neste mundo que são como ele. Depois de tudo isso, a garota diz que vendeu as informações, totalizando 100 mil, e que por ele ser bonito, ela dará um desconto de 20%. Shu então pergunta se há informações sobre transações confidenciais, como ingredientes medicinais e outras coisas. Fua diz que se ele a acompanhar para o jantar, ela contará tudo. Algum tempo depois, ambos estão caminhando pela rua perto de uma barraca de comida. Um garoto a chama pelo nome, perguntando se ela está aqui para comer hoje. Sentando-se, ela pede 20 peitos de porco e 4 cervejas geladas. Impressionado, o herói se pergunta se as mulheres neste mundo também gostam de comer peitos de porco, e questiona se isso é normal. Caminhando por ali, ele nota que todas as mulheres estão comendo peitos de porco e bebendo muita cerveja. Colocando as mãos no rosto, ele percebe que se esqueceu de que este mundo é o oposto do seu mundo original. Algum tempo depois, a garota já parece bêbada. Nesse estado, ela está muito perto do protagonista. Chorando, ela diz que o garoto de quem gosta a rejeitou, porque ele acha que ela é pobre, embora ela goste dele há anos. Ela explica que é realmente plana, mas tem uma casinha pequena e sempre joga videogame. Ela pergunta se ele não acha que ela merece alguém, mas Shu responde que não. Ao ouvir isso, a garota afasta as mãos dele. Corando, ela pergunta ao protagonista se, por acaso, ele gosta dela. Algum tempo depois, o garoto a está carregando nos braços, dizendo que ela não deveria beber tanto se não consegue lidar com isso. Cavalheirescamente, o protagonista a leva para casa. Enquanto pensa sobre como essa loira não consegue gerenciar sua própria casa, ele conclui que ela realmente é uma dona de casa. O herói então a coloca na cama para dormir. No entanto, ela rapidamente se aproxima dele, o agarrando, com a voz trêmula. Ela pede para ele ficar com ela, e Shu aceita. Sorrindo, a garota diz que isso é maravilhoso. De repente, ela adormece em cima do protagonista. Algum tempo depois, ele a cobre com um cobertor e começa a verificar as mensagens de seu celular. Enquanto dá uma olhada nas mensagens do celular, ele começa a ler umas notícias sobre os Tangs, a família que está correndo perigo. Também encontra umas informações sobre a casa de leilões Shinzen, a mais importante de Jimin. O negócio é administrado por uma família que tem conhecimento antigo de artes marciais, o que faz ele dar um sorriso.
Ele pensa que em qualquer mundo não dá para sobreviver sem dinheiro, mas graças aos deuses, ele tem algo de grande valor nas mãos. Alguns dias se passam, e ele tá lá sentado no terraço, canalizando energia. Ele entende que no mundo dos imortais, isso é chamado de pedra espiritual, usada para acelerar o cultivo e dar um empurrão na evolução. Quem pratica artes marciais antigas pode conseguir essas pedras através de veias especiais, ou cultivando a energia da eternidade, que absorve a aura do céu e da terra. Só que nesse mundo, essas pedras espirituais simplesmente não existem. Então ele acha que vale a pena dar um jeito nas que tem. Ele afirma que, se conseguir vender isso, dinheiro não vai ser um problema. No fim da tarde, ele sai e dá uma passada na casa da família. A mãe da garota também está isolando algum tipo de energia. Sorrindo, ela diz que sua força voltou e avisa que ele só precisa esperar para ver, porque ela vai retribuir o favor. Enquanto isso, a garota agradece a ele, dizendo que se um dia tiver qualquer problema, é só pedir ajuda que eles vão retribuir na hora. Ela também reflete que ele completou o processo de desintoxicação do corpo de Madame Yi, e que agora seu poder espiritual foi liberado até certo ponto. Agora, o próximo passo é cultivar isso por completo. Nessa hora, alguém chama Mastigar King, pedindo para ele esperar. Quem aparece é Shang-Chi, que se aproxima e o beija, deixando o protagonista completamente sem jeito. Ela agradece por ele ter curado sua mãe, e explica que aquele é um pequeno presente dela. De repente, um segurança aparece, chamando a jovem e dizendo que ela está sendo convocada para uma reunião urgente. Antes de sair, ela se despede do protagonista e pede desculpas, dizendo que não pode ficar hoje, mas que um dia vai dar o presente completo. A situação é meio estranha, mas ele pensa que ser beijado por uma garota como ela não é nada ruim. Mais tarde, já em casa, ele está sentado na cama cultivando, quando de repente começa a emitir uma energia absurda pela palma da mão. Dentro do corredor do tempo e espaço, a única coisa que ele não conseguiu deixar para trás foi essa espada. Ela tá com ele há 100 anos e parece não ter limite. Ele ainda duvida que essa espada tenha alguma relação com esse mundo. E então, uma explosão gigantesca de energia atravessa seu corpo, e ele declara que está se despedindo de sua versão fraca. Várias marcas estranhas, parecendo símbolos antigos, começam a aparecer pelo seu corpo. Sorrindo, ele afirma que seu corpo espiritual finalmente foi revivido. Sua irmã do lado de fora escuta tudo e solta uma exclamação, achando aquilo um absurdo, perguntando o que ele está aprontando. Na hora, ele percebe que está encrencado e tenta esconder a espada, mas de tão nervoso, acaba ficando todo atrapalhado, o que deixa bem óbvio que está escondendo alguma coisa. Vendo essa cena meio esquisita, a garota simplesmente fecha a porta e vai embora, dizendo que ele pode continuar o que quer que estivesse fazendo e pedindo desculpas por atrapalhar sua atividade privada. O protagonista fica completamente desanimado, percebendo que isso foi só mais um grande mal-entendido. Depois dessa situação bizarra, ele se veste e resolve usar a espada como um colar, então decide que é hora de visitar a casa de leilões para descobrir quanto vale a pedra espiritual. Depois de um tempo, o protagonista entra na casa de leilões focado no seu objetivo. Um homem, meio entediado, pergunta as horas e reclama que não está acontecendo nada ali. Ele logo avisa que o leilão está fechado e manda o garoto voltar no dia seguinte. Mas o herói, sem perder tempo, apenas abre a mão e mostra a pedra mágica. No começo, o atendente olha e diz que é só uma pedra amarela qualquer, mas num instante percebe que aquilo é muito mais do que parece. Chocado, ele se levanta da cadeira e se aproxima, pedindo para dar uma olhada mais de perto. Assim que segura a pedra, sente a energia forte emanando dela. Ele percebe que aquilo pode até ajudar no cultivo, o que faz dela um tesouro raro. Se apresentando, o atendente diz que seu nome é U e que é o responsável pela casa de leilões Shazam. Ele cumprimenta o garoto, que se apresenta como o verdadeiro rei curioso. Sem perder tempo, o U pergunta quantas pedras daquelas ele tem e como elas são chamadas. O protagonista responde que são pedras espirituais e que o homem provavelmente já sabe muito bem do que elas são capazes, revelando que tem um total de 5 pedras. Ele vê o U rapidamente fazer uma oferta, 200 mil ienes por pedra, totalizando 1 milhão de ienes. Depois de fechar o negócio, o herói sai da loja satisfeito, pensando que o preço foi ainda melhor do que esperava. Agora, ele cogita a possibilidade de criar um monopólio gigantesco com essas pedras espirituais. Se tudo correr do jeito certo, não vai demorar para ele causar um verdadeiro caos no mundo dos leilões de artes marciais. Enquanto caminha, ele recebe uma mensagem de uma garota o convidando para um bar naquela noite. Ele a segura firme, meio envergonhado. A garota olha para ele, confusa, e pergunta o que diabos ele está fazendo. Mas antes que consiga responder, ele simplesmente a beija contra a parede. Alguma energia rosada começa a irradiar dos dois, como se algo estranho estivesse acontecendo. Depois do beijo, ele pede desculpas, sem entender direito o porquê de estar sentindo essa atração tão intensa hoje. Será que tem algo a ver com o fato de ter matado alguém mais cedo? A garota, no entanto, apenas sorri e o abraça. Ela diz que não tem por que se desculpar, e que ele não deveria se segurar.
E naquele momento, as coisas simplesmente acontecem entre eles. Mais tarde, ele tá jogado no sofá, com a garota deitada sobre ele. Enquanto olha pra ela, sua mente fica cheia de pensamentos conflitantes. Ele não queria se envolver tanto com esse mundo, mas percebe que algumas coisas estão fora do seu controle. Agora, ele tem essa mulher ao seu lado, sorrindo pra ele. Suspirando, ele se diz que não tem outra escolha. Vai ter que conquistar esse mundo. No dia seguinte, na escola, ele tá praticamente dormindo em cima da mesa. De repente, Tang entra na sala perguntando sobre Ting. Ao ouvir o nome, ele levanta a cabeça, ainda meio grogue. Antes que possa entender direito o que tá rolando, uma garota de cabelo rosa se aproxima e diz que ele não devia ficar dormindo, e sim almoçar com ela. O herói, surpreso, se pergunta por que as mulheres desse mundo são tão diretas. Mas antes que possa responder, Tang franze a testa, parecendo notar algo estranho. Ela se inclina um pouco mais perto dele e pergunta, sem rodeios, por que ele tá com cheiro de outra mulher. Ele se remexe desconfortável na cadeira, tentando mudar de assunto. Tang, no entanto, apenas pergunta onde ele quer almoçar, parecendo não querer insistir no assunto, por enquanto. Sem pensar muito, ele se levanta e diz que tá pronto pra ir. Por dentro, ele sente um certo alívio. Felizmente, a garota não resolveu investigar mais. Se ela descobrisse que ele passou a noite com outra mulher, com certeza ficaria furiosa, o que seria um baita problema. No corredor, um amigo dele observa a cena, confuso. Desde quando Tang e Shin convidam Shu pra almoçar assim do nada, algo tá estranho. Enquanto andam pela escola, o protagonista ainda tá meio desconfiado da situação. Então ele vira pra Tang e pergunta diretamente por que ela resolveu chamá-lo. Ela apenas dá de ombros e responde que queria comer com ele. Simples assim. Curioso, ele provoca, perguntando se ela quer um abraço também. Mas, ao invés de ficar tímida, Tang apenas olha pra ele com naturalidade, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Isso faz o herói perder um pouco do interesse. Se ela não tá nem um pouco envergonhada, então não tem graça. Rapidamente ele pega a mão dela, só pra ver a reação. Tang fica completamente desconcertada. Suas bochechas ficam vermelhas na hora. Vendo isso, ele ri e dá um tapinha na bochecha dela. Mas Tang se afasta irritada, perguntando como ele ousa beliscá-la assim. O herói apenas ri mais ainda, claramente se divertindo com a situação. Olhando pra Tang, ele sente algo diferente no peito, uma ternura que nunca tinha sentido antes. Tang, por outro lado, tá confusa consigo mesma. Desde a infância foi ensinada a ser fria e indiferente. Mas depois de ver aquele cara na quadra de basquete, alguma coisa dentro dela mudou. Sem nem perceber, começou a vê-lo como alguém especial. A pessoa mais importante na sua vida. Quando tá ao lado dele, se sente protegida. Levando as mãos ao rosto, Tang se pergunta por que tá pensando em coisas tão estranhas. Já fora da escola, eles vão até um restaurante. O herói chama a atenção da garçonete e faz o pedido sem nem hesitar. 2 tigelas de macarrão, sem coentro, mas com pimenta e vinagre. Tang fica surpresa, olhando pra ele. Como ele sabia que era exatamente assim que ela gostava? Meio desconfiada, ela pergunta se ele andou investigando ela. O protagonista apenas sorri e pergunta o que há de errado, já que o rosto dela tá completamente vermelho. Enquanto estão ali de boa, 2 mulheres começam a se aproximar, observando cada movimento deles. O protagonista logo fica desconfiado e percebe um detalhe importante. Cada uma delas está carregando uma faca escondida sob a camisa. Naquele momento, o pedido do garoto fica pronto, e ele se levanta para pegar a comida. Ao mesmo tempo, uma das mulheres faz um sinal discreto para a companheira, que já se levanta com a faca em mãos. A mulher de trança avança em direção a Tang, tentando atacá-la por trás, mas no meio do caos, ela acaba sendo atingida por uma tigela de macarrão fervendo. O protagonista se queima no processo, porque a comida tá quente pra caramba. Mas isso acaba atrapalhando o ataque. Só que a outra assassina não desiste e parte direto pra cima de Tang. Antes que ela possa fazer qualquer coisa, o herói se joga na frente e leva com a facada no lugar da garota. Tang fica em choque, surpresa e irritada ao mesmo tempo, mas antes que qualquer um possa reagir, o protagonista libera uma quantidade absurda de energia, jogando a mulher longe com a força da explosão. Só que a outra ainda tá de pé. Nervosa, Tang diz pra ele fugir, já que ela é o alvo dos ataques. Mas ele não dá ouvidos e diz que não vai deixar ela sozinha. Com isso, ele parte pra cima da mulher de trança, que tenta atacá-lo novamente. Tang age rápido e consegue neutralizar um dos golpes dela com um chute, mas a assassina ainda é ágil. O protagonista, no entanto, desvia com facilidade, agora claramente irritado com toda essa situação. Sem perder tempo, ele canaliza todas as coisas de Yeon e toda a energia no punho e ataca com força total, lançando a mulher de trança longe. Mas a luta ainda não acabou. De repente, a mulher de cabelo curto surge por trás dele e acerta um tapa com toda a força nas costas dele. Só que quando o herói se vira pra encará-la, sua expressão é assustadora. Ele não sofreu quase nada. Com um golpe certeiro, ele também a joga longe, encerrando aí a batalha de uma vez. As 2 assassinas caem no chão, completamente derrotadas e gravemente feridas. Tang, ainda nervosa,
olha pro garoto e pergunta se ele vem de alguma família de artes marciais antigas. O protagonista apenas dá um sorriso e responde que não, mas que é meio difícil de explicar. Ele diz que é só uma pessoa comum pegando a mão dela de leve. Sem dar mais detalhes, ele avisa que explica melhor depois, mas que por agora eles precisam sair dali. O lugar não é seguro e a família dela deve ser avisada para lidar com essas duas. Fora do restaurante, Xian tá carregando o protagonista, que agora tá com um ferimento sério no corpo. Mesmo machucado, ele não parece muito preocupado, mas Xian insiste que ele precisa ir para um hospital. Sorrindo, ele diz para não se preocupar, que essa ferida é coisa pequena e ele consegue se curar sozinho. Mas por dentro, ele fica pensativo. Aqueles dois assassinos eram medíocres, nada demais. Ainda assim conseguiram feri-lo. Isso significa que estavam usando algum tipo de arma mágica. Ele percebe que precisa ser mais cuidadoso da próxima vez. Nesse momento, Tang olha para ele com um olhar curioso e comenta que parece que ele já investigou sua família antes. Ela pergunta diretamente se foi Li o caminho que mandou aqueles assassinos e se ele tá em perigo por causa disso. O protagonista, confiante, apenas balança a cabeça e diz que não, garantindo que tá tudo sob controle. Ele afirma que ainda consegue lidar com gente como eles sem problemas, então não tem com o que se preocupar. Vendo a força e a confiança do herói, Tang fica um pouco desconcertada. Meio sem jeito, ela pergunta por que ele a salvou. O protagonista também se sente um pouco desconfortável com a pergunta, e responde que não sabe, mas, por dentro, pensa que não pode simplesmente dizer a verdade, que ela foi sua namorada em outra vida. Tang então comenta que tem a sensação de que ele a conhece há muito tempo, tanto que estaria disposto a fazer qualquer coisa por ela, até morrer. Ao ouvir isso, a garota de cabelos roxos fica completamente sem palavras. Ele continua dizendo que, enquanto ela confiar nele, ele vai ajudá-la, e que sabe que a família dela tá passando por problemas recentemente. Tang suspira e começa a explicar. A família dela é famosa pelo conhecimento médico e pelas fábricas farmacêuticas que possuem. Mas há um mês, uma fórmula importante foi roubada, e ao mesmo tempo, outras famílias se uniram para tirá-los do jogo. Com uma expressão séria, ela revela que descobriram que a família Li tá por trás de tudo. O protagonista pensa por um instante e chega a uma conclusão. Não é só que a família Li quer destruir os Tang, eles estão observando tudo de perto. Será que não estão com medo das consequências? Ele segura os ombros dela e olha diretamente em seus olhos. E se eu dissesse que posso resolver os problemas da sua família, você acreditaria em mim? Tang fica surpresa e pergunta se ele realmente pode fazer isso. O herói sorri e responde que a solução é simples. Eles só precisam desenvolver um novo refinamento da fórmula perdida. Mas Tang logo explica que isso é mais fácil falar do que fazer. A família dela tem dezenas de laboratórios de pesquisa na cidade. E mesmo assim, levou 20 anos para desenvolver algumas fórmulas. O protagonista apenas diz para ela não se preocupar, que eles vão discutir isso mais tarde. Ele menciona que daqui a 2 dias vai acontecer um evento importante. E depois disso, a família dela não vai mais poder ignorá-lo. Esse será o momento certo para resolver tudo. De repente, uma dor no peito o atinge novamente. Ele se contorce um pouco, e Tang, preocupada, se aproxima perguntando o que está acontecendo. Na mesma hora, o herói se lembra de algo. Ele tinha marcado um encontro com E. Será que pode simplesmente desaparecer assim, do nada? Se despedindo, ele diz a Tang que tem algo urgente para resolver e que vai voltar para a escola depois. Ele pede que ela avise Ling Dong para pedir desculpas ao professor em seu nome. Em seguida, ele liga para Hua Hua e diz que parece que o Chang está em sérios problemas. Ele pergunta se ela pode rastrear o telefone de Chang e mandar a localização direto para o computador dele. A garota responde que vai tentar e envia a informação imediatamente. Depois disso, ele entra em contato com Shu, explica sua situação e pede ajuda. O atendente da casa de leilões pergunta se ele tem algo valioso. Shu não entra em detalhes, apenas diz que precisa de um carro. O homem pergunta onde ele tá e promete buscá-lo. Sem hesitar, ele se desculpa com seus clientes, diz que surgiu algo urgente e anuncia que a casa de leilões vai fechar por hoje. Algum tempo depois, eles se encontram em um Lamborghini. Dentro do carro, o protagonista percebe que a localização de Chang mudou. Mostrando o novo destino para o motorista, ele diz que precisam ir para lá o mais rápido possível. O atendente apenas sorri e diz para ele segurar firme. Então, usando algum tipo de técnica mágica, ele acelera o carro de forma insana, disparando pelas ruas. Nesse momento, o herói ativa uma habilidade especial de visão, pronto para o que vier. Com sua visão especial ativada, o herói consegue enxergar através dos objetos e vê o Ah Chang inconsciente no fundo de uma van. Sem perder tempo, ele avisa ao motorista que aquele é o veículo que precisam parar. O atendente da casa de leilões não hesita, pisa fundo no acelerador e joga o Lamborghini na frente da van, obrigando o motorista a frear bruscamente. O impacto faz o veículo bater direto em uma parede. Assim que o carro para, o protagonista sai imediatamente para avaliar a situação. 2 homens armados saem da van, visivelmente feridos pelo acidente. Mas mesmo assim, sacam suas armas e apontam para ele. Gritam para agir rápido e abrem fogo. Só que eles são lentos demais.
Antes que qualquer bala possa atingi-lo, o herói já tá em movimento. Com um único golpe de sua espada mágica, ele corta os dois sem esforço algum. Os homens caem no chão derrotados, sem perder tempo. Ele se aproxima da van e tenta abrir a porta. Mas naquele instante, um estranho pressentimento atravessa sua mente. Seu instinto de perigo se ativa, e ele tá certo. De um lugar desconhecido, uma pessoa misteriosa dispara um raio diretamente contra ele. O herói reage rápido e se esquiva no último segundo. O ataque não acerta, mas atinge a van em cheio, fazendo-a pegar fogo. Antes que possa entender o que tá rolando, dois homens aparecem. Eles têm uma presença estranha, quase fora deste mundo. O protagonista imediatamente percebe que aqueles caras não são comuns, e isso só confirma sua suspeita. Neste mundo, alguém que pratica artes marciais antigas como ele é raro. Um dos homens olha pra ele com interesse e comenta que o garoto é jovem e talentoso. Então faz um convite inesperado. Quer que ele se junte ao culto deles. O herói solta um riso curto e responde que já ouviu falar deles, mas então com um olhar afiado pergunta: se esse culto é tão incrível assim, por que ele produz fracassos como vocês dois? O homem imediatamente fica irritado. Ele se vira para o companheiro e repete a palavra fracasso, como se não acreditasse no que ouviu. Irmão, não há motivo para conversar com esse moleque. Ele insultou nosso mestre. Mate-o. O protagonista mantém a calma e os encara com desprezo. Gente medíocre como vocês realmente acha que pode sair da montanha e causar confusão por aí? Voltem para treinar mais alguns anos antes de quererem me enfrentar. Os dois irmãos ficam atordoados com a audácia dele. Mas o que usa kimono azul não aceita ser menosprezado assim. Furioso, ele avança, empunhando uma arma e gritando: como você ousa nos insultar? Eu vou te matar! O herói não recua. Ele ergue sua espada mágica e bloqueia o ataque sem esforço. O impacto faz o homem no kimono azul recuar, mas ao olhar para sua arma, ele percebe algo que o deixa ainda mais irritado. Ela rachou. Seu desgraçado! Como ousa danificar minha arma? O protagonista, sem paciência para a conversa fiada, decide partir para a ofensiva. Com um golpe decisivo, ele avança declarando: eu vou acabar com você. Sua espada corta a arma do inimigo com facilidade. A rachadura se espalha rapidamente, até que o objeto se despedaça completamente. Furioso, o homem concentra toda a energia que tem e parte para cima de novo. Você vai pro inferno! Mas o herói já antecipou o ataque. Com um movimento rápido e preciso, ele desfere um golpe fatal. A lâmina brilha, e num instante os braços do inimigo são cortados fora. O irmão dele, que assistia tudo, fica horrorizado. Seus olhos se enchem de raiva e desespero. Como você ousa ferir meu irmão? Ele segura um objeto estranho, um pincel, mas assim que libera seu poder, uma onda de energia absurda explode ao redor deles. O protagonista, sem perder tempo, agarra o irmão ferido e o usa como refém, um olhar sádico estampado no rosto. Segurando o homem com firmeza, ele encara o outro e diz com tom provocativo que se quiser atacá-lo, que faça direito. Ele continua zombando do inimigo. Vocês descem da montanha só pra sequestrar garotas? Se é isso que os taoístas desse mundo fazem, então que piada. O homem de kimono azul fica furioso. Seus olhos brilham de ódio enquanto declara com convicção: você vai morrer hoje. Sem hesitar, ele avança com tudo, dando um salto e se preparando para atacar o protagonista. Só que, antes que possa reagir, o herói já se moveu. Como um fantasma, ele desaparece da frente do inimigo e reaparece atrás dele, atravessando sua espada mágica direto por suas costas. O homem para no meio do ar, chocado, sem acreditar no que aconteceu. Isso é impossível! Ele murmura, sentindo seu corpo enfraquecer. Nosso mestre nos enganou? Seu olhar se apaga e ele cai no chão, derrotado. Depois da batalha, o cenário tá um caos, corpos espalhados por todo lado, derrotados enquanto o fogo da van ilumina a cena. O protagonista então se vira e vê que o Achan ainda tá viva. Ele se aproxima e dá uns tapinhas leves no rosto dela. Ei, acorda! Ela desperta devagar, um pouco irritada, e olha pra ele se aproximando. O que você tá fazendo aqui? Ela resmunga. Aqueles dois eram muito fortes. Não consegui derrotá-los. Tive que fugir. O herói apenas sorri e se aproxima mais. Tá tudo bem agora. Você não precisa se preocupar nem ter medo. O Achan pisca algumas vezes e então percebe o cenário ao redor. Todos os inimigos já estão no chão, completamente derrotados. O protagonista cruza os braços e pergunta: você tem ideia de quem pode estar por trás disso? Ela suspira e responde: tenho num palpite. Isso provavelmente é obra da família Lee. Agora que a guerra entre as famílias começou oficialmente, eles estão fazendo de tudo para eliminar seus rivais. O herói reflete sobre isso. Não é nenhuma surpresa a família Lee tá agindo. Mas agora ele suspeita que eles tenham alguma aliança com os taoístas da montanha. Se for isso, então eles estão formando algum tipo de acordo poderoso. O Achan continua explicando. Esses mestres da montanha não são pessoas comuns. Eles têm habilidades absurdas, assim como os dois que me capturaram. Então ela olha pro herói e solta um comentário que o faz rir. Você com certeza não é de uma família comum. Durante a luta, sua respiração nem mudou. Isso foi impressionante. Ela admite que subestimou a situação antes, mas logo em seguida acrescenta:
Ainda assim, não dá pra ficar otimista. Com o estado atual da minha família, as coisas ainda tão complicadas. O herói percebe que tem mais coisa por trás disso e pergunta: isso tem alguma coisa a ver com o leilão? Pode ser por isso que as famílias de artes marciais antigas estão tão ativas ultimamente. O Achang assente com a cabeça. Provavelmente a família Lee recebeu informações privilegiadas sobre o leilão. E então começaram a atacar outras famílias antes que elas pudessem se preparar. Depois de falar isso, sem aviso, ela se aproxima e lhe dá um beijo. O protagonista fica surpreso. Mas antes que possa falar qualquer coisa, Wachang sorri, um pouco envergonhada, e diz: você é minha estrela da sorte. Depois abaixa um pouco a cabeça e pergunta meio tímida: você pode ir pra casa comigo? Preciso contar tudo isso pra minha família. E além disso, minha mãe quer te ver, ela quer te agradecer. O herói sorri, passa a mão pelos cabelos dela e responde com leveza: claro, eu vou com você. Mais tarde, naquela noite, na casa da família de Wachang, um clima tenso paira no ar. A mãe dela, junto com algumas tias, tá sentada em volta de uma mesa. Todas estão olhando diretamente para Chu, que tá ali, ao lado de Wachang, sorrindo de leve. A mãe dela faz um gesto e o convida a se sentar. Mas antes que ele possa se mexer, uma das tias intervém. Espera um minuto, o clima fica ainda mais carregado. Parece que essa conversa não vai ser tão simples assim. A interrupção pega Shang-Chi de surpresa, mas ela logo se recompõe. Vian, uma das tias, olha desconfiada para Chu e comenta que a participação de estranhos em reuniões secretas da família é totalmente inadequada. Apontando para ele, ela acrescenta: além disso, ele é um homem. O protagonista apenas sorri e responde com calma: relaxa, não tô aqui para me meter no conselho de vocês. Na verdade, nem vim por causa dessa reunião secreta. Ao ouvir isso, Vian percebe que foi descuidada. Ela queria usar essa oportunidade para solidificar o casamento de Shang-Chi com Shin Shijun, mas agora isso parece impossível. Nesse momento, Chu tira do bolso uma pedra mágica e a exibe para todos na sala. Eu vim para cooperar. Ele joga a pedra na direção da tia que reclamava. Ela pega o objeto e começa a examiná-lo atentamente. Não parece falso, comenta intrigada. Sua irmã se inclina para ver melhor e pergunta o que exatamente é aquilo. Com um tom calmo, o garoto explica: isso é uma pedra espiritual. Segurando ela, você pode sentir o fluxo da sua força interior pelo corpo. A mãe de Shang-Chi segura a pedra, e assim que a energia flui através dela, sente um poder imenso, tão forte que uma grande quantidade de energia se libera pelo seu corpo. As mulheres da sala se olham preocupadas, mas de repente, um sorriso surge no rosto da matriarca. Quantas dessas pedras você tem? Pergunta já interessada. Se o preço for razoável, quero comprar todas. O protagonista balança a cabeça e explica: essas pedras não são vendidas diretamente. Uma das tias, irritada, cruza os braços e acusa Shang-Chi e seu filho de estarem brincando com elas. Então para de rodeios e explica logo. Chu, sem se abalar, continua: o valor da pedra vai ser avaliado em 2 dias durante o leilão. O preço será definido com base nos resultados, mas se estiverem interessadas, posso oferecer um desconto especial. Ele faz uma pausa e então acrescenta: mas essa não é a única coisa que eu vim oferecer. As mulheres ficam curiosas. Também tenho roupas especiais e elixires que podem aumentar a eficácia no combate em pouco tempo. Ao ouvir isso, todas ficam impressionadas. Pergunta uma delas curiosa. O herói responde com um leve sorriso: cerca de 30%. A mãe de Shang-Chi, interessada, faz mais perguntas. E quanto tempo levaria para produzir? Qual seria o preço? Chu explica: as roupas podem ser feitas em poucos dias, e vocês mesmas podem determinar o preço de venda. Já o elixir leva cerca de 1 semana para ser produzido. O valor será definido depois da entrega do primeiro lote. Ainda cética, uma das tias questiona: mas por que exatamente você está nos ajudando assim? O protagonista sorri e responde de forma simples: porque Shang-Chi é minha amiga. Ao ouvir isso, Shang-Chi cora um pouco, mas não consegue esconder um sorriso satisfeito. Algum tempo depois, os dois estão do lado de fora da casa, sorrindo. Shang-Chi admite: no começo eu só queria me divertir às suas custas, mas acabamos virando amigos, e você ainda ajudou minha família. O herói apenas sorri, sentindo que a vida nesse mundo realmente está valendo a pena. Ele pensa consigo mesmo: depois do leilão e com a ajuda dessa família, vou conseguir construir meu império em Jimin. Mais tarde, ao chegar em casa, ele chama pelos pais, mas então percebe algo estranho. Uma presença inesperada. É Chu Torneia. Chu se vira ao ouvir seu nome e vê uma mulher entrando. É Chu Torneia. O garoto a cumprimenta educadamente, mas por dentro tá confuso. Nunca tinha ouvido falar dessa tia antes. Sem rodeios, a mulher o observa com um olhar crítico e solta. Você é bem bonito. Antes que ele possa responder, ela continua: estou aqui para organizar seu casamento. O protagonista fica completamente chocado. O quê? Ele arregala os olhos. A tia cruza os braços e afirma com convicção: você já tem 17 anos, tá na hora. Eu ainda sou menor de idade, ele rebate. Com um suspiro, ele acrescenta: além disso, ainda estou estudando. Isso é algo que só deveria ser discutido depois da universidade. Mas a mulher apenas solta um riso debochado. Universidade?
E para que um homem precisa de universidade? Isso é só um desperdício de dinheiro. O protagonista sente a irritação subindo. Ele lembra que esse mundo é completamente dominado por mulheres, e para elas, homens não têm muita voz. Tentando mudar de assunto, Tio Torneia olha ao redor e pergunta pela mãe dele. A resposta vem rápida. Tá em casa, sem fazer nada. O herói pensa consigo mesmo que, na verdade, sua mãe provavelmente está dormindo agora. A tia solta um suspiro, parecendo decepcionada. E que pena. O método de educação da minha família é bem diferente do da sua mãe. Meus filhos foram criados do jeito certo. O pai do protagonista, que estava em silêncio até então, finalmente se levanta. Precisamos conversar. Vou preparar um chá. Ao olhar para ele, o herói percebe que seu pai parece triste. Isso o irrita ainda mais. Sem paciência para ouvir mais besteira, ele bate um cano na mesa, assustando todo mundo. Com um olhar frio e afiado, ele encara as duas mulheres. Foi mal, tinha um inseto na mesa. Tio Torneia mantém a expressão séria. Quer uma resposta, e dessa vez não pode fugir. Ela se levanta para ir embora, mas antes de sair, solta. Aproveite bem seu último ano na escola. O casamento pode estar mais perto do que imagina. O protagonista cruza os braços e solta uma risada sarcástica. E por que eu deveria ouvir você? A mulher apenas sorri de canto. Sua família precisa melhorar a situação financeira. E estamos organizando um casamento com uma mulher rica. Ele estreita os olhos e responde cheio de ironia. Poxa, que pena. Eu não me vendo tão fácil assim. E então, provocativo, acrescenta. Mas já que a mulher é rica, quanto você acha que ela pagaria por uma perna minha? A velha estreita os olhos, claramente irritada. Esse garoto tá maluco, murmura frustrada. Se virando para a irmã, ela ordena. Leve ele pro hospital. Ele claramente está com algum problema. Sem dizer mais nada, Chu simplesmente sai da sala e se tranca no quarto. Lá dentro, ele pega o telefone e liga para Chi. Precisamos conversar. Algum tempo depois, em outro lugar, Chu Torneia está reunida com dois homens. Eles trabalham no ramo de entretenimento adulto e estão negociando algo sombrio. Uma mulher se aproxima e pergunta. O plano é só cortar a perna dela? Chu Torneia balança a cabeça. Não, vamos levar um rim também. E enquanto isso, o protagonista está em um campo aberto, praticando suas habilidades. Ele levita várias pedras ao redor de si, usando seu poder. Uma delas brilha com uma aura intensa enquanto ele segura um estilete feito de um material especial. Ele observa os efeitos e pensa: as coisas em Jimin estão relativamente estáveis, mas minha família ainda me causa problemas. Mesmo assim, pelo menos ele tem tempo para desenvolver artefatos mágicos para proteger quem ama. De repente, o estilete se move sozinho e voa na direção de uma das pedras verdes. A pedra brilha intensamente, e o estilete é lançado de volta com uma força impressionante. O protagonista observa aquilo e conclui: o material que eu consegui de Jaiyu não é nada ruim. O protagonista agora tem a habilidade de armazenar um verdadeiro arsenal de espadas de proteção e sentir quando alguém próximo dele está em perigo. Enquanto isso, na casa da família King, todos estão reunidos na sala de jantar. Durante a refeição, o pai do protagonista comenta que ele precisa se dedicar aos estudos. Depois de um breve silêncio, Chu apenas sorri e responde: não se preocupa com isso, pai. Eu sempre vou estar aqui para ajudar vocês. O homem suspira e acrescenta: o mais importante é a saúde, independente de dinheiro ou qualquer outra coisa. Chu Sing concorda e, de repente, diz que tem algo para a família. Ele coloca dois colares de jade sobre a mesa, um para o pai e outro para a irmã. Os dois pegam os objetos, confusos, sentindo a textura fria e suave do jade. Onde você conseguiu isso? O pai pergunta intrigado. Esse material é de alta qualidade e tem uma sensação diferente ao toque. O protagonista dá de ombros e responde com naturalidade. Trouxe do templo. Eles provavelmente têm alguns efeitos benéficos. No dia seguinte, na escola, Chu Sing está sentado na sala de aula, sentindo o cansaço de criar tantos artefatos mágicos. Seu corpo mortal não está conseguindo lidar direito com o desgaste. Atrás dele, uma garota de cabelo azul percebe seu estado e o cutuca de leve. Ei, não dorme na aula. Mas antes que ela possa continuar, a professora se aproxima. Com um olhar severo, a professora bate a mão na mesa de Chu e diz: já descansou o suficiente? Então vem resolver esse exercício no quadro. O protagonista pisca algumas vezes, meio perdido. Ele não estava prestando atenção e não tem ideia de como resolver aquilo. Porém, de repente, ele lembra de algo que Shen tinha ensinado para ele antes. Respirando fundo, ele caminha até o quadro e começa a escrever com confiança. Poucos segundos depois, solta o giz e diz: pronto, terminei. A sala inteira fica em silêncio. A professora arregala os olhos, surpresa. Como você resolveu tão rápido? Afinal, Chu sempre foi conhecido por dormir nas aulas. Desconfiada, ela cruza os braços e avisa: mesmo que já conheça o material, não pode dormir durante a aula. O garoto de cabelos marrons fica pensativo. Sua vida inteira foi um estudante patético, sempre tratado com descaso pelos professores. Agora, pela primeira vez, está sendo elogiado. Mas a surpresa não para por aí. A professora, sem hesitar, sugere: acho que você deveria ser o novo representante da turma. Chu Sing arregala os olhos e tenta protestar. Ei, espera aí.
Mas a professora apenas estreita os olhos e pergunta com um tom ameaçador. Algum problema com isso? Ele suspira, derrotado. Voltando para sua mesa, ele deita a cabeça e começa a pensar no amuleto que prometeu fazer para sua família. Ele percebe que precisa terminar isso logo. Com um estalar de dedos, ele cria uma pequena espada mágica na palma da mão. Ele lembra que amuletos mágicos podem bloquear ataques e calcula mentalmente. O preço disso deve ser no mínimo uns 30.000 ienes ou mais. De repente, sente um tapa no ombro. Um garoto gordinho, amigo dele, o chama para ir comer. Na mesma hora, o pequeno amuleto se ativa e uma explosão mínima lá se acontece. O amigo arregala os olhos. Como diabos você tá brincando com fogo na sala de aula? O amuleto de Chusing agora se transformou numa pequena espada carbonizada. Ele entrega pro amigo e diz: Aqui, fica com isso, vai te manter seguro. O garoto olha para a espada surpreso. Sério? Shu assente, mas avisa. Mas ninguém pode saber disso. O amigo segura o item com gratidão e sorri. Você é meu melhor amigo. E já que você me deu isso, eu também tenho algo para você. Ele pega uma garrafinha de refrigerante e estende para Chusing. O protagonista olha pro objeto e sua expressão muda na hora. Pera aí, isso já tá pela metade, mas o amigo apenas ri. Relaxa, cara, é de coração. Antes que ele possa retrucar, o amigo muda de assunto. Em alguns dias vai rolar o festival esportivo da escola. Você vai participar, né? Olhando pra ele, o garoto acrescenta: Afinal, você já derrotou o número 1 da escola no basquete. Chusing dá um longo suspiro e responde sem hesitar. Nem pensar. O amigo de Chusing solta uma risada e diz: Cara, o vídeo da sua partida de basquete já se espalhou. Agora não tem escapatória. Eles vão te obrigar a jogar no festival. Chu revira os olhos, mas o amigo insiste. Pensa bem, esse é seu último ano escolar. Você não quer criar boas memórias? O protagonista fica pensativo. Ele nunca participou dessas coisas na sua vida anterior. Talvez seu amigo tenha razão. Depois de um momento, ele suspira e decide: Tá bom, eu vou participar. O amigo gordinho vibra de felicidade. Isso significa que eu vou poder apostar em você e ganhar um dinheiro fácil. Chu encara com suspeita. Você já estava apostando em mim, né? O amigo finge estar ofendido. Claro que não. Eu sou seu amigo. Eu só estava confiando no seu talento. De repente, a porta da sala se abre e uma garota entra. Ela tem cabelos cor de pêssego e na mesma hora os alunos começam a cochichar. É a Lin Yuan, a estrela da escola, aquela que canta e toca piano. Lin Yuan se aproxima de Chusing com um sorriso confiante. Faz tempo que a gente não se vê, hein? O protagonista levanta uma sobrancelha. Pois é. Ela cruza os braços e comenta brincando. Agora eu sou a celebridade da escola. E você? Virou um astro do basquete depois de derrotar Tang Xian? Shu apenas dá de ombros. Foi pura sorte. Seu amigo, ao lado, cutuca seu ombro. E aí? Adivinha quem tá organizando a reunião dos nossos amigos do ensino médio? O protagonista já sabe a resposta antes mesmo de perguntar. Juba Ka, Lin Yuan Road. Como sempre, ele gosta de ser o centro das atenções. Ela então olha diretamente para Shu. Você vai, né? Senão vai ser um tédio total. O garoto pensa por um instante. Quando vai ser? Amanhã à noite, eu te ligo. Antes de sair, ela se aproxima e belisca levemente a bochecha dele. Toda vez que eu te vejo, você tá mais bonito. Não me surpreende que Tang Xian se preocupe tanto com você. Com um sorriso provocador, Lin Yuan se afasta e sai da sala. O protagonista fica ali, parado, processando tudo. Desde quando essa garota ousa me provocar assim? Seu amigo de cabelo azul não perde a chance de perguntar. E aí? Desde quando você é tão próximo da Lin Yuan? Chu responde sem muito interesse. A gente estudou junto no ensino fundamental e no ensino médio. O outro garoto arregala os olhos. O quê? Ele coloca as mãos na cabeça incrédulo. Lin Yuan é minha deusa! Eu preciso de um autógrafo dela. Chusing apenas balança a cabeça e ri. Então por que você não pediu quando ela estava aqui? O amigo suspira dramaticamente. Eu nunca teria coragem. Mas cara, se eu pudesse passar um dia com ela, eu morreria feliz. Ignorando os devaneios do amigo, Shu se levanta. Preciso resolver uma coisa. Em outra sala, uma garota de cabelo roxo está sentada sozinha, lendo um livro. Shu se aproxima dela e pergunta: Você tá fazendo lição de casa? A garota levanta a cabeça e por um instante só fica ali, olhando pra ele. Mas tá muito difícil. Seu rosto cora levemente. Chusing sorri. Eu posso te ajudar. É a mesma coisa que resolvi no começo da aula. Ele se senta ao lado dela e começa a explicar. Outros alunos começam a notar a cena, e logo uma pequena comoção se forma ao redor deles. O protagonista percebe isso, e decide que não é o momento certo para chamar tanta atenção. Então, sem dizer nada, ele segura a mão da garota e a puxa para fora da sala. Agora, os dois estão no pátio aberto da escola. Chu pega algo do bolso e coloca nas mãos dela. Usa isso para se manter segura. A garota olha para o colar na palma da mão. Ela sente o peso do pingente, e percebe que não é algo comum nem fácil de encontrar. Depois de hesitar um pouco, ela devolve o colar para Chusing. Eu não posso aceitar algo tão caro. O garoto de cabelos marrons apenas sorri e empurra o colar de volta para ela. Isso vai te manter segura.
Confia em mim. A jovem sente o coração acelerar, emocionada com as palavras dele. Enquanto isso, o protagonista já tá em outra aula, mas sua mente tá ocupada com outras coisas. Talvez eu devesse fazer uns 10 amuletos antes de voltar para casa. Com uma das mãos debaixo da mesa, ele continua criando artefatos mágicos discretamente. Quando a aula finalmente termina, ele recolhe seus materiais e pensa que ainda precisa ver Shay essa noite para discutir o que pode oferecer à família dela. De repente, sente uma mão tocando seu ombro. É seu amigo de cabelo azul. E aí, a gente vai sair hoje à noite? Shu levanta uma sobrancelha. Onde? O amigo sorri misteriosamente. Um lugar bonito e emocionante. O protagonista suspira e pega sua mochila. Não posso ir dessa vez. Ele sai da sala, mas antes que possa ir muito longe, Shay aparece de repente e o abraça. Finalmente te achei. No mesmo instante, ela franze o nariz e o olha desconfiada. Você tá cheirando a outra mulher? Shu pisca algumas vezes, sem saber o que dizer. Esquece isso, ele murmura, tentando mudar de assunto. Então ele pega um colar e mostra pra ela. Fiz isso pra você, e não precisa me pagar por isso. Shay observa o pingente, curiosa. De repente, algo branco voa pelo ar em alta velocidade, indo direto na direção dela. Assustada, ela levanta o colar instintivamente. Na mesma hora, um escudo roxo se forma ao redor dela, bloqueando o objeto no ar. Shu apenas sorri. O colar ativa sozinho quando você estiver em perigo. Os olhos de Shay brilham de animação. Isso é incrível. Antes que ele possa reagir, ela o empurra pra cama. Você não vai fugir só porque me deu isso, né? Ela cruza os braços e avisa. Se eu descobrir que você tá com outra garota, eu juro que te machuco. O protagonista apenas ri e coloca a mão no rosto dela, deitando-a suavemente na cama. Eu tenho que sair, mas volto em alguns dias. Mais tarde, no apartamento de Ho, Choo-sing entra e percebe que a porta tá destrancada. Ao olhar para o sofá, ele vê sua irmã dormindo. Quando se aproxima, percebe algo que o deixa preocupado. Ela tá chorando, provavelmente tendo um pesadelo. Pouco depois, a garota de cabelos rosa acorda. Sem hesitar, ela pula no irmão e o abraça com força. Eu sonhei com a mamãe de novo. Ela sussurra. Ela aperta os braços ao redor dele e continua. No sonho, ela não queria nem eu nem o papai. Então levanta a cabeça e o encara com os olhos marejados. Você não vai me abandonar também, né? O protagonista sente um aperto no peito. Ele pensa que talvez um dia tenha que voltar para seu outro mundo. Mas naquele momento, ele afaga os cabelos da irmã e responde com firmeza. Eu nunca faria isso. A garota sorri levemente e murmura. Melhor mesmo. Senão eu te mordo. Ela então pula sobre ele e cai dormindo outra vez. Choo-sing observa a irmã como é adormecida e suspira. Ele sabe que precisa voltar para casa. Já é fim de semana, e seu pai não pode saber que ele passou a noite fora. Pegando o celular, ele tenta ajeitar algumas coisas, mas acidentalmente clica no mouse do computador. Na tela, aparecem algumas informações inesperadas. Ele percebe que são documentos sobre uma antiga família de artes marciais. Olhando para a irmã, ele sorri. Ela tem me ajudado a soletrado a coletar muitas informações, sem nem perceber. Antes de sair, ele coloca um amuleto de proteção ao lado dela e lhe dá um beijo na testa. Então, sem fazer barulho, ele sai do apartamento e começa a caminhar pela rua. Enquanto anda pela rua, Choo-sing sente o celular vibrar no bolso. Ao atender, a voz do pai dele surge do outro lado da linha, direta e irritada. Onde você tá? Antes que ele possa responder, o pai acrescenta. Se não aparecer logo, vou mandar sua mãe te buscar. O protagonista suspira e responde. Relaxa, pai, tô perto do shopping. Poucos minutos depois, um carro para ao lado dele. Shu entra e comenta. Nossa, você chegou rápido. A mãe dele dá de ombros, hein? Eu já tava por perto. Mas então ela franze o nariz e olha pra ele com suspeita. Você tá cheirando a mulher. O garoto de cabelos marrons mantém a calma. Estava numa festa com uns colegas. Tinha muita gente lá. Por dentro ele pensa, caramba, as mulheres são sensíveis demais pra essas coisas. A mãe pega um pacote de cigarros e tira um. Olha, só vou te avisar uma coisa. Não fica sozinho com uma mulher. Shu revira os olhos. Eu sei. Mas então ele olha pra ela e pergunta. Você não tinha parado de fumar? A mulher suspira. Isso é só pra disfarçar o cheiro do seu pai. Assim eu evito punições. O protagonista prende o nariz e faz uma careta. Aff. Valeu pelo fedor então. De repente, o celular dele vibra de novo. Uma notificação. Choo-sing olha pra tela e seus olhos se arregalam. Um de seus amuletos mágicos acabou de ser vendido para ser família Ye, por 1,2 milhões. Ele sorri. Eu realmente posso ficar rico com meu conhecimento do mundo das fadas. Mas isso faz ele pensar. Se esse amuleto valeu tanto, o que aconteceria se ele criasse algo ainda mais raro e caro? Talvez o grande negócio que eu preciso esteja mais perto do que imagino. Ao chegar em casa, o pai dele tá esperando. Se sua mãe começar a fumar de novo, me avisa. Choo-sing dá de ombros e manda uma mensagem. Tô do seu lado nessa, pai. Logo depois, ele decide entrar em contato com Shu. Tá livre?
Tenho algo para te entregar. O homem responde rápido. Podemos nos encontrar agora. Tô num restaurante. Pouco tempo depois, os dois se encontram. Chu entrega o amuleto e observamos a reação do amigo. Os olhos de Chu brilham ao examinar o objeto. Isso aqui é fantástico. Deve valer pelo menos uns 10 milhões. O protagonista sorri, mas mora a empolgação. Eu já sei o que é. Não precisa perder tempo explicando. Chu o encara e ri. Você me investigou, não foi? Então ele levanta um copo de vinho e faz um brinde silencioso. Depois de um momento, ele solta um suspiro e murmura. Essa é a primeira vez que alguém realmente quer ser meu amigo. Chu Xing franze a testa. O que quer dizer com isso? Chu toma um gole e depois compartilha sua história. Ele cresceu apenas com um pai até a adolescência. Foi então que descobriu que sua mãe pertencia a uma família de prestígio. Depois disso, foi forçado mamãe a mudar para uma escola nobre. Mas as coisas não foram fáceis. Os alunos sempre olhavam para ele de um jeito estranho. E logo no primeiro dia, uma garota que ele mal conhecia perguntou sem rodeios. Você é um filho legítimo? Chu Xing ouve atentamente enquanto Chu continua. Você tem ideia do que é sempre se sentir deslocado? Nunca se encaixar entre os nobres, por mais que tente? Ele aperta o copo nas mãos. Passei anos treinando, tentando provar meu valor. Mas no fim, ainda me consideram um estranho. O protagonista pensa por um momento e responde. Nunca passei por algo assim, mas acho que consigo entender sua dor. Ele dá um meio sorriso antes de acrescentar. Minha mãe também vem de uma família de prestígio. Mas eles nunca aceitaram o relacionamento dela com meu pai. O olhar de Chu se estreita. Então seus pais fugiram? Chu Xing assente. E agora, recentemente, a família da minha mãe voltou a pressionar. Ele solta uma risada irônica. Querem me forçar a casar com uma mulher rica, que por sinal pesa mais de 90 quilos. Gil cai na gargalhada e pede desculpas, dizendo que não conseguiu evitar. O protagonista, no entanto, já esperava essa reação, e apenas revira os olhos. Ainda rindo, Gil levanta o copo. Vamos ficar bêbados juntos. Eles brindam, e o amigo deseja a Chu Xing sorte e sucesso duradouro. Enquanto isso, em outro lugar, uma mulher acima do peso tropeça nas escadas do seu prédio, completamente bêbada. Em um apartamento próximo, uma garota de cabelo curto abre a porta e, de repente, sente os braços de alguém tocando seus ombros. Ela se assusta, mas antes que possa gritar, o protagonista cobre sua boca com a mão. Quer acordar seus pais? Ele pergunta em um sussurro. A garota o encara e murmura irritada. Você nunca vai conseguir casar se continuar ficando bêbado desse jeito. Momentos depois, ela mesma começa a se sentir tonta e desaba nos braços de Chu Xing. Agora, ela tá deitada na cama e o garoto a observa pensativo. Não posso aceitar isso. Mas, de repente, ele se inclina para frente. O jovem de cabelos marrons sente algo macio e confortável. A garota de cabelo curto olha para ele e diz em um tom brincalhão. Não seja tímido, Shen. O protagonista congela. Jian, quem diabos é Shen? Antes que possa reagir, a garota se aproxima dele, pronta para beijá-lo. Mas no último segundo, Chu Xing se levanta em choque. Eu não posso fazer isso. Mais tarde, Chu Xing entra em uma loja de roupas acompanhado da irmã. Os funcionários da loja rapidamente notam sua aparência e cochicham entre si. Ele ignora e se vira para um dos vendedores. Pegue todas essas roupas e envie para minha casa. Ele pensa que agora já tem roupas adequadas para a reunião de classe. Mas ainda falta uma coisa, um carro. Querendo conveniência, decide que é hora de comprar um. Enquanto caminha, alguém o chama por trás. Ele se vira e vê um garoto cheio de joias, que sorri de forma arrogante. Não me reconhece, Chu Xing? Somos colegas de classe. O protagonista observa o rapaz por um momento e finalmente reconhece. Ju Bohan. Ju Bohan cruza os braços e pergunta com um tom provocativo. Você não gostava de ficar em casa o dia todo? Tá mesmo indo na reunião de classe? Ju confirma com um aceno de cabeça. Vou porque Lin me chamou pessoalmente. A expressão de Ju Bohan muda instantaneamente. Ele força um sorriso e diz... Então, nos vemos lá. Mas ao se virar, sua frustração fica evidente. Ele sai da cena visivelmente irritado. Enquanto caminha até a escola, Chu Xing começa a se lembrar dos seus dias antigos. Alguns alunos costumavam zombar dele. Nojento. Olha só, parece virgem, mas aposto que é um pervertido por dentro. Na época, ele percebeu que estava sozinho por causa de Ju Bohan, que espalhou mentiras sobre ele. E agora ele tem certeza. Hoje à noite, Ju Bohan tentará intimidá-lo de novo. De volta à loja de carros, um vendedor se aproxima e convida Chu Xing para conferir os modelos com desconto. Uma funcionária mostra um esportivo vermelho, mas ele torce o nariz. Não tem um modelo mais masculino? Depois de olhar algumas opções, ele finalmente escolhe um carro. Quando a vendedora traz a fatura, os funcionários da loja começam a cochichar. Ele é tão bonito, deve ter um benfeitor rico bancando ele. Chu ouve o comentário e sente a irritação crescer. Essas pessoas sempre assumem que eu não poderia ter ganho esse dinheiro por conta própria. Na noite da festa, Chu Xing chega no novo carro e para em frente ao restaurante. Ele percebe que já esteve ali antes. Foi o mesmo lugar onde comeu com Zeiyu. Respirando fundo, ele entra e imediatamente sente o caos ao seu redor.
Ele tenta se acostumar com o ambiente, e logo avista uma garota de cabelos roxos. Se aproximando, ele pergunta: onde tá Lin Yuan, a garota da de ombros? Não sei, mas... Ela sorri de lado. Aposto que Ju Bohan já preparou alguma coisa pra você. O protagonista arqueia uma sobrancelha. Tipo o quê? Ela aponta pra um grupo de alunos rindo ao fundo. Ele apostou que você vai chegar vestindo uniforme e vai perder. Se isso acontecer, vai ter que pagar uma semana inteira de refeições pra todo mundo aqui. O protagonista acha engraçado que Ju Bohan tenha feito essa aposta ridícula, mesmo depois de tê-lo visto comprando roupas novas. Um grupo de garotos está reunido ao redor de Ju Bohan, que claramente não está nada feliz. A garota de cabelos roxos observa a cena e comenta: talvez ele simplesmente não tenha acreditado que você poderia comprar roupas. Chu Sing dá de ombros e lembra sua colega de que Ju Bohan terá que pagar pelas refeições de todos por uma semana, incluindo a dele. Nesse momento, Ju Bohan, ainda furioso, estufa o peito e garante que vai cobrir os gastos da semana inteira. Os alunos comemoram, brindando e rindo, mas dá pra ver na cara de Ju Bohan que ele tá engolindo essa derrota a seco. A garota de cabelos roxos balança a cabeça e sorri. Ele foi esperto, reduziu as chances de um resultado diferente, mas essa aposta ainda vai sair cara pra ele. O protagonista apenas sorriu de lado. Foi ele quem começou essa aposta absurda. Então que arque com as consequências. A festa continua e todo mundo tá bebendo e se divertindo. De repente, Ju Bohan se levanta e anuncia: estou formando um time de basquete masculino para disputar as Olimpíadas. Ele olha diretamente para Chu Sing e pergunta: você vai se juntar ao time? O protagonista mal levanta os olhos e responde sem emoção: não tô interessado. A garota de cabelos roxos arqueia uma sobrancelha e pergunta: você quer dizer que é ruim no basquete? A provocação pega Chu desprevenido. Ele se engasga por um segundo e fica sem palavras. Tang Jian, que estava observando tudo, se intromete: vamos deixar de lado nossos problemas pessoais e focar em vencer. Ju Bohan dá de ombros: eu não tenho problema nenhum, só não sei se ele é bom o bastante. A garota de cabelos roxos vira para Chu Sing e pergunta: e aí, o que você acha? O protagonista apenas sorri, levanta um pedaço de carne do prato e responde: eu acho que tá tudo perfeito. Então, sem aviso, ele oferece a comida para Tang Jian. Ela fica surpresa por um momento, mas depois sorri. Se inclinando para frente, ela come direto da mão dele. Gu Bohan assiste a cena de longe, com uma expressão claramente irritada. Tang Jian então pergunta: você vai entrar pro time ou não? O protagonista pensa por um momento e responde: só sob uma condição. Tang Jian cruza os braços. Que condição? Chu Sing sorri: você me dá um beijo. Ela ri e responde sem hesitar: que tal um beijo francês então? O protagonista arqueia uma sobrancelha e diz: então fecha os olhos. Tang Jian obedece e ele a beija. Os alunos começam a gritar e aplaudir. A garota de cabelos roxos, vendo a cena, apenas sorri e comenta: se você vencer a competição, te darei uma recompensa especial. Os colegas de classe começam a provocar Tang Jian, dizendo que, se ela não convidar todo mundo para comemorar depois, não vão aceitar seu novo namorado. Ela apenas dá de ombros e responde: sem problema. Chu Sing então levanta a voz: bom, já que tá tudo resolvido, quem quer sobremesa? Ele convida todos para um restaurante excelente ali perto. A galera vibra com a ideia. E enquanto eles se preparam para sair, a garota de cabelos roxos se aproxima de Chu Sing e pergunta: tem certeza de que pode pagar por todo mundo? Ele apenas sorriu: você acha que eu não posso? Ela não responde, apenas observa enquanto ele acaricia a cabeça dela e diz: eu nunca decepcionaria você. Tang Jian, ouvindo a conversa, comenta: um homem que consegue bancar um jantar desses merece respeito. Ju Bohan, ainda irritado com tudo que rolou, cruza os braços e murmura: o verdadeiro protagonista dessa reunião deveria ser o Chu Sing. Todos os alunos seguem para o restaurante e começam a aproveitar a sobremesa. Tang Jian dá uma colherada e sorri: isso tá delicioso. Enquanto isso, Ju Bohan observa Lin Yuan chegando e pergunta: finalmente apareceu. O que estava fazendo que era mais importante do que vir pra cá? Sem dar muita atenção a ele, Lin se aproxima de Chu Sing. Me desculpa por ter te deixado esperando, diz ela com um olhar um pouco culpado. Léo, que também acaba de chegar, explica: a empresa queria que ela gravasse um vídeo, não teve escolha. O protagonista apenas sorri de lado e pergunta brincando: e aí, tá pronta pra compensar isso? De repente, um dos alunos menciona que o pianista da casa não veio hoje e sugere: Bohan, por que você não toca pra gente? Ju Bohan se levanta com um ar de superioridade: passei pelo nível 6 em piano, mas seria mais divertido se Lin Yuan também dançasse. Lin sorri e responde: por mim tudo bem. Então, sem hesitar, ela estende a mão para Chu Sing: quero que você dance comigo. Os alunos ao redor observam a cena com animação. As garotas começam a murmurar entre si, comentando sobre a sorte de Chu Sing. Ju Bohan, por outro lado, tá claramente irritado. A música começa, e Lin dança graciosamente pelo salão.